Então vamos lá, hoje, 2 novos caracteres. Quem faz aí o curso com a gente, anota aí. Então, o primeiro caractere, letra U de uniforme, ok? Letra U, código fonético internacional e uniforme. Você já aprende aí o caractere, né, e já aprende o código fonético internacional, ok? Então, a letra U de uniforme tem esse som aqui, ó. Dois sons curtos e um som longo, sem espaço, sem intervalo, ok? Uma sequência só, ok? Novamente, olha lá, vocalizando agora. Percebe que o último som, ele prolonga, ok? Dois sons curtos, um som longo, né? O som longo, ele prolonga pelo menos 3 vezes a duração do som mais curto, tranquilo? Olha lá. Ok? Então, vou fazer o seguinte, eu vou repetir várias vezes o som da letra U de uniforme, você vai anotando, tranquilo? Amigos deficientes visuais vão visualizando mentalmente, ok? Iniciando. Ok, você anotou várias vezes a letra U de uniforme. Pula uma linha e agora a letra D, ok? Letra D, código fonético internacional, delta. Então, letra D de delta, a letra D de delta tem esse som aqui, ó. É formada por um som longo e 2 sons curtos, ok? Um som longo, 2 sons curtos, uma tacada só, sem intervalo. Fica dessa forma aqui, ó. Vocalizando. Dam, ti, ti. Dam, ti, ti. Dam, ti, ti. Tranquilo? Eu vou repetir várias vezes o som da letra D de delta e você vai anotando, você vai visualizando. Tranquilo? Iniciando. Você anotou várias vezes a letra D de delta. Você visualizou essa letra. Por uma linha agora. E o próximo treino intercalando os 2 caracteres, ok? Uniforme, delta, várias vezes. Tranquilo, né? Sem problemas. Então, vamos lá, iniciando.
Tranquilo, né? Uniforme delta, várias vezes. Ok. Por uma linha, e a gente vai para os grupos de caracteres. Cada grupo começa com 3 caracteres, depois 4 caracteres, ok? Nessa sequência que eu vou te passar, de exercício, já vão entrar os demais caracteres, tá bom? Então, não só os 2 caracteres de hoje, mas os caracteres das aulas anteriores. Tá? Lembrando, se você tiver alguma dificuldade com 1, 2 ou 3 caracteres, né, você não lembra, não associa na hora, tá? Faz a revisão da aula que tem esses caracteres, ok? Você faz a revisão, até 2 vezes, né, a mesma lição, e resolve o problema, ok? É só treino, você chega numa condição aí de excelência, ok? Então, vamos lá, grupos com 3 e depois 4 caracteres. Lembrando, as pausas agora são super importantes, tá? Presta atenção nas pausas. Pausas menores dividem em caracteres, pausas maiores, os grupos de caracteres, ok? Iniciando. Corrigindo, ficou o seguinte. Presta atenção que na correção, a gente dá uma acelerada, ok? Então, fica esperto aí e vamos lá. Começando, eu vou passando inclusive o caractere, ok? Começando o do como uniforme, delta, uniforme. Do, delta, uniforme. Delta, uniforme. Duna, delta, uniforme. November, alpha. Duda, delta, uniforme. Delta, alpha. Dada, delta, alpha. Delta, alpha. Dedé, delta, eco, delta, eco. Didi,
Delta, Índia, Delta, Índia, Dodô, Delta, Oscar, Delta, Oscar. Próxima sequência. Bom, a gente vai dar um intervalo e já volta na segunda parte do treino, ok? Já passamos os caracteres e agora só treino, tá bom? Então, mais alguns minutos. Segunda parte aí da aula número 6, hoje, aula 6, CW. And that's not good. So you want to check that before you operate. So back to the amplifier, we're now ready to operate. I'm going to operate in SSB mode. So I'm going to go here, and I'm going to make sure that the SSB switch is switched to the SSB setting. Okay. On the radio, I'm going to recheck my drive power. I've now switched to lower sideband. And let's just recheck the drive power for the SSB mode, make sure where we are. I was at 95 watts. That's more than what I tuned for and more than where I tend to operate. So I'm going to go ahead and bring that on down to 85 watts. Now we're ready to go. I hope this short video has been helpful to you on the topic of tuning a transmitting tube amplifier. Till next time, this is Ghost Rider saying 73. November kilowatt 3 Yankee. November kilowatt 3. This is the Drake TR7, a US-made transceiver from the 80s. This is a very good design. It has a excellent receiver that can still stand up against modern radios. Excellent transmitter, puts out 110, 120 watts with ease. Does this with the help of this massive power supply that came with it. Radio covers all the ham bands. Basically, it's a general coverage receiver, and it transmits in the ham bands. For instance, if I go to 7 megahertz, it defaults to the ham band, but I can do 500 kilohertz steps up, and within those I can tune with the VFO. And this way I can cover the entire shortwave. I have it on 20 meters right now. This particular one has all the options installed. It has the aux port, it has the crystal calibrator, the noise blanker. It has additional filters. All 4 filter slots are occupied. Right now we're on the SSB filter. This is the 500 hertz filter. This is the 300 hertz filter. And this is the AM filter. Now we're back to single sideband. I'll demonstrate you the transmitter. I have a monitor receiver here at 14.290. We'll switch to the dummy load not to bother anybody. One, two, three. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test.
1, 2, 3, yes. As you can see, it puts out 125 watts on the 20 meter bands. On the 10 meter band, which is where we're now, 110 watts. We can go to 7 megahertz. That's 125. 80 meters. That's about 120. And on the 160 meter band, we get about 110. Now the radio can do a lot more than that, but this is the stock power. I have not messed with it. Some people have cranked them up all the way to 200 watts. The power supply certainly can handle that. Também grupos com 3 caracteres e 4 caracteres, ok? Presta atenção nas pausas, iniciando. Bom, corrigindo. Então, ficou o seguinte. Lembrando, na correção, a gente dá uma acelerada, ok? Fica esperto aí e vamos lá. Duo, Delta, Uniforme, Oscar, Humans, Uniforme, Mike, Alpha, Sierra, Unas, Uniforme, November, Alpha, Sierra, Duma, Delta, Uniforme, Mike, Alpha, Duto, Delta, Uniforme, Tango, Oscar, Data, Delta, Alpha, Tango, Alpha, Dana, Delta, Alpha, November, Alpha, Sote, Sierra,
Oscar, Tango, Eco. E a última sequência a gente finaliza, ok? Então, vamos lá. Grupos também com 3 e 4 caracteres. Tranquilo? Começando. Corrigindo, ficou o seguinte. Preste atenção que na correção a gente dá uma acelerada, ok? Dum, Delta, Uniforme, Mike, usou Uniforme, Sierra, Oscar, Uniforme, uniu Uniforme, November, Índia, Uniforme, unia Uniforme, November, Índia, Alpha, unam Uniforme, November, Alpha, Mike, unta Uniforme, November, Tango, Alpha, tatu, Tango, Alpha, Tango, Uniforme, tuas, Tango, Uniforme, Alpha, Sierra. Bom, se tiver alguma dificuldade, faz uma revisão dessa aula, ok? Essa aula era para ter acontecido ontem, né, e deu um problema aqui no computador. Eu sobrecarreguei a máquina e foi travando ali num efeito dominó, não conseguimos, ok? Então, por isso, rolou hoje a lição, né, para não atrapalharmos a sequência da semana, que começa amanhã, ok? Então, boa sorte. Use essas gravações para o seu aperfeiçoamento e faça uma revisão, ok? Caracteres que você está tendo problema, né, vai lá atrás na aula 1, 2, 3, 4, enfim, 5, e reveja os caracteres. Lembrando, faz a sua manipulação também. Então, você treina a audição, o ouvido, né, e treina a manipulação ao mesmo tempo. Tá bom? Faz na sequência, né, um grupo de
caracteres, até os mesmos que eu te passei, mas manipulando, tá bom? Uma vez na audição, na recepção, ouvindo e depois transmitindo, ok? Ou manipulando. E boa sorte. Agora são 5h25. E lembrando que à tarde, na segunda edição, um repeteco das aulas da manhã, ok? A partir das 17 horas, aula de CW, na sequência comandante de rodada e na sequência legislação. Nós vamos dar alguns minutos e já entra na aula comandante de rodada, ok? Output power. Now, in communication, as we all know, there's two sides to every story. This gentleman, don't know him from Adam. Come to find out, we've been friends on Facebook for a long time. Took that information and disregarded the whole last portion of that sentence. All he heard was me agreeing with him. And I said, no, wait a minute. What exactly are you doing in text? And he comes back to me and goes, I should tune this thing to the lowest SWR that I have. But then my output power falls way off. And I thought to myself, is he still talking about the input? And I said, yes, you should adjust. You should adjust your input knob for your lowest input reflect. On the back of the Varmint 1000, there's a little tiny capacitor that sticks in the back that you can adjust with a flat blade screwdriver. And with a watt meter from your radio to your amplifier, you can adjust the input.はい、こんにちは。J1DJT です。2022年8月20日ですね、土曜日、東京ビッグサイト来ました。今日ね、南34でハムフェアですね、こちらの方にやってきました。とっとと行きましょう。南展示棟はね、一番端っこなんですよね。ちょっと遠いんですよね。少し歩きますね。はい、サクッと入場できましたね。今11時40分ぐらいですけども、もうこの時間だとね、待つことなくすぐ入場できました。これは 8J1 ハムですね、ハムフェアの特別記念曲。こちらはね、多分ね、朝一並んでないとね、受付できないみたいですね。すぐ売り切れちゃうみたいなんで。初めて来たんでね、勝手がわかんないんですけども、とりあえずメーカーブースとか先に回ってみようかなと思ってます。インフォメーションがあって、これ JAL のブースですね。QSL カード持ってくればよかった。QSL カード持ってくればよかった。ハムフェアの自作品コンテストの入賞作品。十分すごい。これがあります。QR ビトらしい。デザイン賞。CW でだ。それが、あとこのね、検診符号、接点パズル、いろんなものがありますね。ハムフェアで献血やってますね。JAL の何でも相談コーナーとかありますけどね。S のブース来ましたね。ちょっとやっぱ混んでますね。101NP と、送信時は送信側の LED が、FTDX10 ぐらいですよね。どちらの VFO で送信しているかも FT71 もあるので、パンフレットずらーっと LED が点灯しますので、使用し実際ね、これね、ご説明してもらいます。こんな感じですよね。FT710 のディスプレイには 4.3 インチワイドの大型カラーディスプレイを搭載しています。リアルタイムスペクトラムスコープ表示はFTDX シリーズの SDR3 次元スコープ 3DSS を採用しており、信号強度の時間的な変化を容易に把握することができ、ここにね、モニターがね、後ろについてるのがちょっと見ましょうかね。結構ね、小さいですね。CK1 と同じぐらいのサイズじゃないかな、スピーカー取ったら。やっ
ぱりね、リズムは新しい方がいいですよね。Ok? E hoje a gente fala aqui da escolha da frequência. Então, já passamos aí por diversas tabelas, significado dos termos, né, de cada uma que a gente leu. Então, agora na prática, como que é você montar uma rodada, ok? Como que é o comando, né, de uma rodada, né, como que é a escolha, né, de uma determinada frequência, que banda, né, você quer fazer a rodada, ok? Então, vamos falar aqui do que nós já vimos, né, que foram todas as tabelas, ok? Quais tabelas? Então, referência, olha lá. Primeira, né, primeira tabela que nós já vimos, exatamente a resolução (697/2018), tá? Essa legislação, tabela, ok? Tá aí, ó. Essa primeira tabela que a gente já estudou, resolução 697/2018. Tá? O que faz essa tabela? Vamos lá, então. Vamos relembrar. Essa primeira tabela, né, você vai usar como referência para saber aonde você vai fazer a sua rodada, ok? Bom, quero fazer rodada em 2 metros, ok. Então, você vai verificar quais classes podem usar tais bandas, ok? Então, você tem aqui a relação. Nessa tabela que eu estou te passando aqui, resolução 697/2018, a primeira tabela referencial. Tá? Aqui você tem o comprimento de onda, né? Tem o range, que é de quanto a quanto você vai falar nessa faixa, tá? E tem aqui na última coluna quais radioamadores podem utilizar, ok? Então você tem aqui várias bandas, né? Algumas só radioamadores classe A, algumas todos os radioamadores, algumas, né, parte do segmento todos os radioamadores e parte do segmento somente radioamadores classe A, ok? Tem outras frequências, tem 3 subdivisões. Vou dar um exemplo, 15 metros. 15 metros tem aqui, ó, a faixa, o range, né, de quanto a quanto vai a faixa, ok? Então, de 21.000 kHz a 21.450 kHz. Então, você vê que em 15 metros tem 3 subdivisões, olha lá. Primeiro segmento, falam todos os radioamadores. Segundo, classe A e classe B. E terceiro, somente classe A. Tá? Mas no exemplo, né, do amigo fazer uma rodada, iniciar uma rodada em 2 metros, a dica que eu estava falando, eu sei que em 2 metros, cadê? Tá aqui, ó. 2 metros, tá aqui, pronto. Tô aqui na tela, bem em cima, ok? Tô aqui em 2 metros, olha lá, tá na tela aí que você está enxergando, né? Quem está pelo YouTube está vendo. 2 metros, né? Você encontrou aqui onde você quer fazer a sua rodada, ok. Qual o segmento? Né? O range de quanto a quanto você vai poder usar, de 144 a 148. Né? Eu sou classe C, eu posso fazer uma rodada em 2 metros? Está aqui, sim, pode. Tá? Então, você, como radioamador classe C, né, essa escolha foi fazer uma rodada em 2 metros, tá aqui, ó, faixa de 2 metros, que é igual a banda de 2 metros, que é igual a comprimento de onda, ok? O range está aqui, ó, tranquilo. E a primeira dica está aqui, ó, todas as classes, ok? Então, você, como radioamador classe C, vai poder fazer uma rodada em 2 metros, ok? Por enquanto, você tem essa certeza, né, que você, como classe C, pode fazer uma rodada, tá, na banda de 2 metros. Nesse range, tá? Agora, você tem que fazer o seguinte, né, tem que ir numa outra tabela, né, para ver em que frequência você pode fazer a tal rodada, ok? Vamos lá, por exemplo, na tabela da outra legislação. Aqui, ó. Que é a
2 metros. Chegamos na segunda tabela, numa outra legislação aqui, ato 9.106/2018. Então, a segunda tabela aqui, ó, primeira é essa que eu te falei, né, relaciona comprimento de onda, o range e quais radioamadores podem utilizar, ok? No nosso exemplo, né, a gente viu que o radioamador classe C pode, né, fazer uma rodada em 2 metros, ok? Com a segunda tabela que você vai olhar, né, para ver qual frequência agora. Tá? Então, a próxima tabela é o ato 9.106/2018, que é outra tabela, ok? Vamos por aqui, ó. Segunda tabela, tá bom? Lá em cima, na outra legislação, é a primeira tabela, né, que você encontra comprimento de onda, range, quem, né, que classes de radioamadores podem usar, e a segunda tabela, no ato 9.106/2018, que é a segunda tabela. As duas tabelas são como engrenagens que se encaixam perfeitamente, ok? Então, você tem que passar pela primeira, né, e depois vai para a segunda. Tá bom? Na segunda tabela, você chega lá. Tá? Em outra tabela, né, lá dentro, que é faixa de 2 metros. Tá? Nessa legislação, cada banda tem uma tabela específica, ok? Então, você vai correndo. Né? Você começa em 2.200 metros e vai subindo, ok? Se estiver vendo aí na sua tela, computador, tablet, celular, começa aqui em 2.200 metros. Aqui, ó. Aqui começa. Chama plano de faixas, ok? Então, a segunda tabela está no plano de faixas. Né? Começa com 2.200 metros, 630 metros, vai indo, ó. 160 metros, 80 metros, 60, 40, 30. Tá? Você está decaindo no comprimento de onda, porém, a frequência está subindo, tá bom? Eu estou falando dos comprimentos que vão ficando menores, porém, a frequência está subindo. A gente já chegou em 20 metros, 17, 15, 12, 10 metros. 10 metros acaba o HF. Começa o VHF, ok? Então, 6 metros, 2 metros, olha lá. Tabela em VHF, 2 metros. E, né, é o segredo para você montar a rodada numa frequência que não tem problema. Tá bom? Se você analisar aqui os primeiros segmentos da tabela, você vai ver que tem aqui, ó, aplicação e observação. Então, o primeiro segmento é só CW, tá vendo? Então, aqui, de 144 a 144,025 MHz, ó, satélite. Tá? Você vai fazer uma rodada, né, nesse local, não pode, né? Aqui, ó, satélites, tá bom? Vai falar, bom, então vou para outro segmento. O próximo segmento, 144,025 a 144,110 MHz, reflexão lunar aqui, ó, DX. Tá? Aí você vai vendo, né, que cada segmento, eu não vou ler tudo, não toma muito tempo, mas você vai vendo aqui, ó. A subdivisão, né, a banda de 2 metros. E a banda que tem mais subdivisões, ok? Tem 26 subdivisões. E o segredo está aqui, ó. A destinação de cada segmento, ok? Então, se no primeiro segmento, começando de 144 MHz, é para satélite, você vai para o segundo. Opa, reflexão lunar DX, também não. Terceiro segmento, reflexão lunar DX, também não. Próximo segmento, somente DX, olha lá. Você vai usar, né, para contatos a longa distância, não para rodadas, ok? Próximo segmento também DX. Tá, vai embora, né? Emissões piloto, olha lá. Frequência no direto aqui, mas é para chamada também. Contatos a longa distância. ACDS, aqui, ó. Né, outro segmento, emissões piloto. Chega no segmento aqui, opa, vendo que aqui tem um espaço, olha lá. Então, o primeiro espaço para você montar uma rodada, já encontramos. Né, se o teu interesse foi da banda de 2 metros, tá, aqui, ó, 144,500 a 144,600 MHz. Nesse segmento, você faz CW, faz SSB, faz FM
AM, DV, modos digitais e demais modos. 7 possibilidades de modos de emissão permitido, tá vendo? Está em branco. Quando está em branco, é que a faixa não tem nenhuma destinação, ok? Opa, então, nesse segmento eu posso montar uma rodada. Sim, já dá para montar uma rodada aqui, ó. Qualquer frequência entre 144.500 a 144,600 MHz, né, você pode montar uma rodada. Pode ser em qualquer uma dessas modalidades, tá vendo? Eu posso montar em banda lateral? Pode. Uma rodada só para quem faz telegrafia também pode, olha lá, CW. Uma rodada FM, AM, pode. Né? Modos digitais, mais modos. DV, que é Digital Voice, pode, ó. Está em branco, tá? Se está em branco, qualquer modalidade. Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retorna na segunda parte da aula comandante de rodada, ok? Hoje entrando em novos elementos, tá? Para as 3 matérias, ok? Então, uma nova aula de CW, hoje um novo texto, também comandante de rodadas e também legislação, tá bom? Então, hoje aula 6, todos os conteúdos, tudo novidade. A gente vai dar uns minutinhos e já retorna. The FT100 did not have any additional accessories inside of here. The FT100D came supplied and installed with a CW filter, 500 hertz CW filter. It came with the TCXO chip, which is our time-controlled oscillator. So this is a HF, VHF, and UHF radio. The FT100 did not come with the option for you to be able to use CTC SS codes to access repeaters. The FT100D came with the board installed that allowed you to do that. So you could still add it as an option to this radio, but from the factory, it didn't come with that. In today's video, we're going to take a close look at this Rig Expert AA55 Zoom antenna analyzer, really kind of geared towards the radio amateur who likes operating in HF and the 6-meter frequency bands. As the 55 stands for 55 megahertz, which is the upper frequency range of this analyzer. Rig Expert makes about 10 different models of analyzers that range from a max frequency of 30 megahertz up to 1400 megahertz or 1.4 gigahertz. We should more accurately call this unit a multifunction antenna and cable analyzer because it really is a lot more than simply an antenna analyzer. Let's go take a look at what I mean by that. Do a quick rundown of the various measurements you can make with this AA55 Zoom. We've got the ability to plot the complex impedance versus frequency on a Smith chart, as well as plotting SWR versus frequency on a traditional SWR sweep. Plot just complex impedance versus frequency, the real and reactive components. The SWR meter is a single frequency SWR meter that has a couple of interesting modes in it. All params is a way of looking at everything from the SWR, return loss, complex impedance, etc. at a given frequency. The setup function allows you to go in and set up the language, the units, whether you want it to be imperial units or metric units, set up frequency bands, amateur radio frequency bands to be in the Americas or Europe and other parts of the world. There's a calibrate function that allows you to do a full vector calibration so that you can establish a reference plane either at the instrument's connector or maybe at the end of a piece of coax. So you can actually make measurements referred to the antenna feed point impedance. You can also sweep return loss versus frequency. The multi-SWR function allows you to measure SWR at multiple frequencies, really handy when you're trying to tune a multi-band antenna and looking for the interaction between tuning one band and seeing its reaction on another band. And there are some additional tools for coax measurements, which can be really handy. A stub tuner that allows you to tune or to measure and tune
particular lengths for quarter wave and a half wavelength long hunks of coax or stubs of coax. You can also measure the length and velocity factor of coax, and also sweep the cable loss and cable impedance versus frequency. So lots of functionality and actually very easy to use. If you take a look at the icons here on the left-hand side, the number is associated with the keypad number. So for the Smith chart, we would just hit number 2, and you see that key number 2 says polar, and that's essentially the Smith chart. If you want to do an SWR chart, you could just hit the number 4, and it says SWR right there. The real and imaginary impedance plot is key number 5, etc. So it's very, very easy to figure out what to do. And also, no matter where you are in a measurement or things like that, the 1 key is generally a help key, and it tells you so right here. You hit 1, it actually gives you help, and you can scroll through and get help about what these various keys do. So you don't even have to crack the manual open, even though the manual is actually very well written. I've got access to a 20-meter antenna down here in the basement shack, so let me hook that up to the analyzer here, and we'll run through some of the measurements that we can make on this antenna. Let's start off with the very basic SWR chart. So I'll select that by either hitting 4 or arrowing up and down until I select that item and hitting OK. And right now I've got it set to sweep with a center frequency of 27.5 megahertz and a sweep 27.5 on either side. So it's the full range sweep. And if I hit OK, we're sweeping that full range of the antenna. Now what you can see on the sweep of these various colored bands, each of these colored blue bars represent amateur radio bands. In this case, I've got it set for the US and North America amateur radio bands. And we can actually see we've got a dip in the SWR right here on this band, which happens to be the 20-meter band. In fact, the minimum is being shown here at about 14,360, just outside the amateur radio band, about 1.89. Now, any of the plots that are made on the analyzer itself consist of just 100 points. So it's likely that there's a lot more going on in here. Então, você vai mais para frente, olha lá. Comprar segmento que é só para repetidores. Tá vendo? 144,600 a 144,900 MHz. Entrada dos repetidores, olha lá. Exclusivo. Tá? Você não vai montar a rodada nesse segmento, ok? Vai atrapalhar quem está aí querendo usar os repetidores, ok? E assim por diante, entendeu? Então você vai vendo aqui, ó, a destinação de cada segmento, tá bom? Você abre aí o seu computador, essas duas tabelas e faz uma verificação, ok? A saída dos repetidores, exclusivo, tá vendo? Aí você vai mais abaixo, opa, encontrei, olha lá, um espaço em branco. Tá? Esse espaço em branco é que você não tem destinação do segmento. Consequentemente, olha lá, os 7 modos são permitidos. Então, uma rodada em CW, em SSB, em AM, FM, DV, modos digitais e mais modos. Tá? Você pode fazer uma rodada em qualquer uma dessas condições, ou modos de operação, tá bom? Totalmente free, aqui, ó. Totalmente livre, totalmente vago. Próximo segmento, opa, ACDS, entre parênteses, APRS. Então, você não vai atrapalhar o pessoal que faz essa modalidade, ok? Mais embaixo, opa, outro segmento, olha lá. 145,575 MHz, 145,790 MHz. Também em branco. Tá aí as 7 opções disponíveis. E assim vai indo, tá bom? Depois vem banda de guarda. Né? Você não faz nenhuma modalidade, tudo em branco, tá vendo? Ó? Todos os modos, tá? Nenhum, né, tem um X. Se você não tem um X em nenhum modo, você não pode usar esse segmento, tá bom? Isso chama banda de guarda, ok? Ó, satélites, próximo segmento. Depois, outro segmento, entrada dos repetidores. Exclusivo, tá aqui, ó. Tá, essa tabela é o mapa da mina, ok? Então, vamos, por exemplo, em 410 MHz. Frequência de chamada FM, olha lá. É um segmento vazio também. Tá, 146, 390.
né, 146.600 MHz. Pode usar aqui CW, FM e DV, ok? Digital Voice. Tá, então, esse segmento é que nós nos encontramos. Tá, 146.410 MHz, que é a rodada alto-falante, olha lá. Eu estou entre esses dois extremos aqui, ó. Entre 146.390 e 146.600 MHz, tá bom? É uma frequência de chamada, né, que ajuda, né? Se você quiser chamar alguém para bater um papo, tem uma referência. Tá, mas não tem restrição, ok? Essa frequência de chamada, né, é uma dica, né, para quem quer chamar geral ou ficar ouvindo, né, se alguém chama, tá bom? Mas totalmente livre, ok? E assim por diante, olha lá. Saída dos repetidores, saída dos repetidores. Tem outro segmento vago aqui, ó. 147,400, 147,590 MHz. Tranquilo? Então, voltando aqui no nosso assunto, a escolha da frequência para você iniciar uma rodada, né? Você olha todos esses detalhes de cada banda, ok? Nossa dica, tá? A tabela número 1, né, que está na resolução 697/2018, e a tabela número 2, está aqui, ó, segunda tabela, está numa outra legislação, ato 9.106/2018, tranquilo? Ambas as legislações se encontram no site da Anatel, ou mais facilmente no Google. Tá? Você escolhe uma lei ou a outra, tá? Coloca Anatel na frente e pesquisa no Google, ok? Pronto. Escolher uma das duas, coloca Anatel, Google, tá? Essa legislação em 1 segundo está na tua frente, ok? Muito, muito mais facilmente você encontra no Google do que ficar bisbilhotando no site da Anatel. A não ser que você conheça, né, o caminho certo, né, para chegar nessa legislação, tranquilo, senão, né, você perde um baita tempo, né, são muitos caminhos tortuosos lá no site da Anatel, até você encontrar essa lei, é um pouco demorado. Então, vai por mim, vai direto no Google, né, coloca a Anatel na frente, pronto. Bom, você já fez toda um trabalho, vamos chamar assim, né, todo um trabalho de pesquisa, né, para saber se naquela banda você pode fazer uma rodada, depois se pode, né, quais os segmentos que você pode fazer. E as classes, né, primeira tabela, né, se você pode usar aquela banda, né, pode usar aquela banda naquela frequência, né, pode, ok. Aí você vai na outra tabela e ver qual segmento, né, quais frequências você pode montar um repetidor, montar uma rodada, ok? Você viu que tem, né, cada segmento, uma destinação diferente. Vai encontrar brechas, né, que você pode montar a rodada, ok? Mas olha, né, essa relação das duas tabelas, né, para você ter essa noção e não começar uma rodada, né, como falei, num lugar que é para satélite, num segmento que é para digital, modos digitais, ou para fazer reflexão lunar, ou entrada e saída dos repetidores. Você tem um termo exclusivo, tá? Exclusivo, então você não fala nada ali, né, nem usa porque é só para repetidores, ok? E essa é a forma que você escolhe uma frequência para montar um grupo de amigos, né? E começar uma rodada, ok? Então, inicia uma rodada sempre dessa forma. Tá? Não é cair de paraquedista, não é em qualquer frequência que serve, não é assim. Não é qualquer frequência que serve. Então, né, você tem que olhar aqui essas duas legislações, ok? E outra, né? Depois você escolhe lá um amigo ou dois, né? E começa nessa frequência o bate-papo. Tá? Uma outra dica interessante, que vou pôr aqui, ó, é o seguinte: escutar previamente a frequência, tá bom? Acertar aqui, ok. Escutar
ouvir, né, previamente a frequência. Importante. O próximo passo é esse, ó, escutar previamente a frequência. Bom, você viu a tabela 1, você viu a tabela 2, legal, né? A gente vai montar um grupo de amigos, né, uma rodada nesse segmento. Tá? Aí você vai fazer o seguinte, né, você vai ficar ouvindo durante alguns dias, no horário que você quer montar o grupo, né, com seus amigos, ali bate-papo, uma rodada, e se ninguém está usando, ok? Então, todo um trabalho de prospecção, né, na banda, na frequência que você quer usar, você já fez, tranquilo. Né? Já passou pela tabela 1, já passou pela tabela 2, né, vai aqui escutar previamente a frequência. Tá? Não cai direto, opa, né, já viu que o Paulo falou, na tabela 1, tabela 2, pode, já vamos começar. E já cai, já começa tagarelando, não é assim. Tá? Escolheu, tá tudo jóia, pode. Aí vem esse trabalho de escutar a frequência previamente, ok? Você fica alguns dias naquele horário, né? Você quer fazer uma rodada à noite, das 8 ou das 20 às 21 horas, é legal. Ouve durante alguns dias a frequência, ok? Você vai ver se tem alguém usando, se tem alguma rodada, né? Se tem um grupo já num bate-papo naquela frequência. Então, a coisa mais chata é você cair de paraquedista e começar a falar e já tem um grupo ali usando. Tá bom? Pode até não ser muito perto da sua casa. Né? Você está na Zona Sul, esse grupo está no ABCD ou Zona Norte. Tá? Mas depois de um certo tempo, né, com muita gente numa rodada e muita gente na outra, né, mesmo você estando na Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste, ou Centro e ABCD, vai dar interferência. Né? Vai começar a dar rasposidade no outro. Né? Você está falando entre alguém que encobre, né, o amigo que está móvel, enfim. Então, já é fácil uma escolha, né, pensando nesse detalhe, ok? Então, o último passo é esse, ó, escutar a frequência. Mas esse, efetivamente, né, pode já fazer a rodada diariamente, naquele horário, né, e começa assim uma rodada, ok? Mas passa por essas fases iniciais, tá bom? Então, na escolha da frequência, é importante você se ater a esses dois detalhes iniciais aqui. Tá? Presta atenção nas duas tabelas e ouça primeiro. Tá? Ouça a frequência previamente. Agora são 5 horas, 59 minutos. E já a gente já entra na aula de legislação. Lembrando que é sempre sequencial, ok? A gente inicia com CW, depois o curso Comandante de Rodada e após o curso Legislação, ok? Na segunda edição, exatamente igual. Tá? Na mesma ordem, na mesma sequência e repeteco. Né? A mesmíssima lição da primeira edição, a gente passa na segunda edição, ok? Então, a gente vai dar alguns minutos e já retorna na aula número 3. And what it's telling me is that this hunk. Opa, bom dia. PY2EXU adiante. Ok, Paulo, Nivaldo por aqui, PY2GMC. Bom dia para você, um abraço, tudo de bom. Bom dia a todos da sua casa. Tudo de bom a todos da frequência, internautas, a todos que estão nos ouvindo, hein? PY2GMC, Nivaldo, freguesia do O, tá bom? Paulo, eu sei que você está dando aí o curso aí. Eu entrei mais para dar um bom dia. Daqui a pouco minha mãe vai para os clínicas fazer um exame e eu vou chamar o Uber para ela. Só estou esperando minha irmã subir, tá bom? Um abraço para você, tudo de bom. Estou por aqui só na escuta. Ok, Nivaldo. Muito bom dia, grande abraço. E que dê tudo certo lá com a senhora, sua mãe, ok? Então tá aí. Bom, depois aparece aí. Agora a gente vai para o último curso. Legislação em 2 partes, ok?
E acabando as aulas, te aguardo aí. A gente bate um dedinho de prosa, tá bom? E fica à vontade, Nivaldo. PY2EXU, Freguesia Dó. Grande abraço, tudo de bom. Ok, Paulo, positivo, hein? Tá aí. Tá bom? Tudo de bom para você aí, tá? Vou deixar você aí à vontade fazendo o curso por aí. Um abraço, tudo de bom. Até mais tarde. Bye, bye. Ok, Nivaldo. Até mais, hein? Measurements on the short, and then we get the plot of loss versus frequency, and we can move our frequency back and forth to measure loss at any given frequency here. And once we've done that sweep, we can also then switch to the cable impedance tool and hit OK, and we've automatically got the results of that. And that's going to show us our coax impedance versus frequency. Now, in this case, you're going to see these little disturbances that are going to occur every quarter wavelength, just because of the way the impedance inverts at the quarter wavelength boundaries. But we can see that this coax is a little bit closer to 55 or 60 ohms as opposed to 50 ohms. This is an old piece of dried out coax here, so I'm not too surprised that it's not closer to 50 ohms, but very easy to get those results as well. Let's talk a little bit about the calibrate function. Of course, the instrument comes fully calibrated, and the measurement plane or reference point is essentially at the connector on the top of the analyzer, so that the SWR and complex impedance is what's being seen right here. Now, if you're trying to design maybe a matching circuit to fit at the base of an antenna, you really want to measure the complex impedance at the antenna feed point, not here. But if you connect up a piece of coax, the impedance seen here is not going to be the same as it is over at the antenna. So you can use a Smith chart and things like that to figure it out, or you can actually use the calibrate function to establish a reference plane at the far end of the coax. Let me show you how you do that. So just as an example, let's do a Smith chart real quick without anything connected here, so we just have an open circuit. And we can see that the results are all right here, essentially at the open circuit location on the Smith chart. Now I've connected up a short, 5 or 6 foot length of coax here, and let's run the Smith chart again. We can actually see that we're rotating essentially around the Smith chart. We went, part of the way away from our open circuit point, and then as the frequency ramps up, we're going a little bit further. So that now I've got the end of the coax open, so really from the end of the coax, all the points should wind up right here. But because the coax transforms the impedance, we're actually moving around the Smith chart. But if I wanted to measure the impedance that appears at the far end of my coax, I need to establish the far end of the coax as the new measurement reference point. That's what we'll do with calibration. Okay, so we'll exit out of the Smith chart and scroll down to select calibrate, and I'll hit check mark to start the calibration. And it's just telling me to prepare my open, load, and short for calibration standards, which I have right here. And we'll get ready to start. And the first thing we do is connect our calibrated open to our end of the coax and hit the check mark to run that portion of the calibration. It's collecting some data. And then we connect the short to the end of the coax here. And that's this guy right here. Bom, vamos lá para o nosso item legislação. Hoje, analisando aqui o artigo 20 da resolução 449/2006. Eu vou pôr do lado aqui a legislação, só ter noção, ok? Então, vamos lá. Resolução 449/2006. Pode colocar no Google, anotar na tela na frente. O resultado vem em um segundo, ok? Google. Tá aí, esse é o caminho, tá bom? Essa é a legislação que a gente está estudando. E vamos lá para o artigo 20. Fala o seguinte. Quando a gente fala de extinção, é a finalização do nosso hobby, ok? Quando a gente finaliza, termina aí, você não vai ser mais radioamador, né? Extingue a licença, seu indicativo, qual é. Então, o artigo 20 fala o seguinte.
autorização do serviço de radioamador não terá sua vigência sujeita a termo final, extinguindo-se somente por cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou anulação. Tá? Cada uma dessas 5 possibilidades tem um significado. Né? Cassação, uma possibilidade, caducidade, a segunda, decaimento, a terceira, renúncia, a quarta e anulação, a quinta. Então, a primeira parte aqui do artigo 20 fala o seguinte, ó, que a autorização não terá sua vigência sujeita a termo final. Então, tem que entender o que significa isso. Ou seja, não terá sua vigência sujeita a termo final. Quando você pagar o Fistel, anualmente, enquanto você pagar a licença, em 20 anos de validade, ok? Cada 20 anos você renova, paga todo ano aí o Fistel, tranquilo. Então, você continua sendo radioamador aí a vida inteira, ok? É o último dia de vida no planeta. Porém, né, tem essas 5 possibilidades que você perde tudo isso. Então, vamos começar com a primeira, ok? Extinguindo-se somente por 2 pontos, olha lá. Primeira possibilidade, cassação. Tá? Quando você ouve falar cassação, né, você vai ter a sua licença cassada. Né? Quem pode cassar a licença? O guardinha lá do supermercado? Não. Né? A segurança da padaria? Também não. Somente a Anatel, ok? Nem o prefeito, nem o assessor do prefeito. Essa competência, essa incumbência somente da Anatel. Então, vão cassar a sua licença, né? Consequentemente, todas as condições que você tinha como radioamador, somente é feita pela Anatel. Né? Só a Anatel tem competência, tem a legitimidade para cassar o seu indicativo. Não adianta um amigo chegar no rádio e falar, ó, acabo de cassar a sua licença. Ele fala da boca para fora, mas dentro da Anatel que isso funciona, né? Tem computadores, tem seu histórico, né? Tem que ter um motivo para a Anatel fazer isso, ok? Não é à toa, né? Então, tem que ser um motivo aí muito grave, né? Alguma coisa que você aprontou, né? Para a Anatel cassar essa sua licença, ok? Retirar, né? Do seu direito essa possibilidade, essa permissão, tá bom? Na verdade, a gente tem uma permissão de uso. Né? Ninguém é dono de nenhuma frequência. Todos nós, radioamadores do planeta, né, usamos aí as frequências e bandas destinadas a nós, porém, ninguém é dono de nenhuma. Tá bom? Então, quando se fala em cassação, somente a Anatel tem essa legitimidade, ok? Tem esse direito, essa permissibilidade, tá bom? Então, cassação, né, só pode ser executada pela Anatel, ok? É só ela que tem essa possibilidade. Bom, segundo termo aqui, ó, caducidade. Então, quando você ouve caducidade, é relacionado a tempo, né? Alguma coisa caduca, né? Caducidade, ok? Então, você, por exemplo, finalizou, né, esse processo de radioamadorismo e não pagou, né, por exemplo, a licença, renovou, né, na última vez, aí, os 20 anos, passaram 20 anos e você não tomou providência, né, acabou não pagando, não fez a renovação, né, toda vez que você faz a renovação, tem que pagar um valor, né, faz um recolhimento através do boleto lá no banco, ok? Imprime, paga no banco, ok. Aí que você pagou, né, ela renova automaticamente mais 20 anos. Então, caducidade pode significar também, né, essa falta de pagamento da sua licença e a própria Anatel entende que você não teve interesse e finaliza aí, né, com a sua licença, dá baixa no indicativo também, já disponibiliza esse indicativo aí para outro radioamador, tá bom? Então, essa é a caducidade, né? Você pode ter causado, né, por não ter pago aí a renovação da licença, por exemplo, ok? O decaimento é quase semelhante.
Tá? Decaimento, por exemplo, falta de alguma providência sua em relação ao Anatel. Você não paga o Fistel, você não paga a licença também, né? São dois momentos semelhantes. Bom, a gente vai dar um intervalo e já retorno na segunda parte, ok? Ó, o Manuel chegando aí. Bom dia, Manuel, grande abraço. E uma ótima sexta-feira fria, hein? 13 graus lá fora, tá bom? Uma garoa fininha. Tá brava, hein? Sai de blusa que tá frio lá fora. Bom dia pro Clóvis, Cabral, Daniel, Jorge lá pelo Rio de Janeiro. Tá frio também, né? Segundo Jorge, frio e chuva lá no Rio de Janeiro, hein? O Adnei, demais amigos, enfim. Quem está com a gente aí via internet, na live no YouTube, e quem está com a gente via radiofrequência. Então, vou dar um intervalo e a gente já volta na segunda e última parte, em legislação, falando hoje da extinção, ok? Artigo 20, resolução 449/2006. Então, já retorno. Antenna analyzer is different than having a tuner. People may say, why do you need an antenna analyzer? I have an antenna tuner. So what? My SWR goes up in the middle of a windstorm. I'll just tune it again. This, you're going to see, this shows you what your antenna is doing. I don't care if you have a $6,000 Expert Electronics MB1, a $3,000 2kW amplifier. If your antenna is no good, your $10,000 is in the toilet. I'm going to tell you that right now, because your antenna may look good on a tuner, and you may say, I've tuned up my antenna, but quality alkalines in there. And it started drifting. You know, the rechargeables would go first. So now you have two batteries that are quitting, and the thing will die because you had two rechargeable batteries that would break the circuit in series. And although that analyzer was really good, it doesn't do nothing compared to what this does. But there's a reason that this is a little more of a higher priced item that does a lot more for those who need it. Okay, so we're gonna. Oh, and another thing with this device and the batteries. So again, from like 3 to 15 volts, this thing will not change accuracy. In fact, there was somebody that said you could put this in the refrigerator, get it cold, measure an antenna, then take it out, let it get hot in the sun, measure it again, and the results are going to be the same. So temperature compensation doesn't, you know, you don't have to compensate for what the temperature is outside or inside. Let this thing warm up. You know, another thing is this. I'm comparing this to something I use at work, like an Anritsu SiteMaster, which is thousands of dollars more than this. But you have to calibrate the thing every time, and they, coefficients for different, feed lines and or different temperature coefficients and calibrating, and a lot of stuff goes on when you have to use an expensive analyzer to get the same reading on a simple antenna outside. Something like this is pre-calibrated. When you turn this on out of the box, there's no calibrating. From 0 to 200. Keeps you in the middle of that entire 20-meter band and scans each way. What I'm going to do is I'm just going to go 3 megahertz to 30. Okay. Right now, if I hit start, that's 3 to 30 megahertz. All right. It gives me an idea of the polar chart if I wanted to use up or down or left or right. You see the marker moving, the little orange marker, and I could see at that frequency where it is, pertaining to the Smith chart. Okay. But let me go back, because you may say I've never seen that before. Here's an SWR chart. Same thing. Now watch this. I'm going to zoom out a little bit. And that's, again, 3 to 30. I'm going to hit start. Right? Now I can hit left and right. And look at the frequency up top. And it'll show you the minimum SWR is 1.6 to 1 at 16.4 megahertz. But it'll show me here with the SWR on the left side from 1 to 10. And I can go left and right. Let's say we'll go to 30 meters. Roughly 30 meters, and I'll zoom in. Right? Now look, I can move by 20 kilohertz.
You know, zoom in even more. And I can see exactly, this center marker here, where I'm at, what the SWR is. If I hold it, see, I can sweep all the way up to, let's go to 20 meters here. Oh. Isso causa, né, essa perda do direito, ok? É o decaimento. Você não tomou a providência, a Anatel dá baixa, tá bom? Muito, muito semelhante à caducidade. Você não paga aí 2 vezes ou 2 anos consecutivos o Fistel, né? Tem esse decaimento, né? A perda desse direito. Tá? A renúncia já é diferente. A renúncia é tácita e por parte do radioamador. Tá? Só o próprio radioamador pode renunciar, tá bom? Ninguém pode renunciar por ele. A não ser por procuração, ok? A esposa, um filho, né? Ele passa a procuração, ele vai lá e essa pessoa com a procuração vai lá na Anatel da baixa ou o próprio radioamador, tá bom? Então, renúncia é quando nós, radioamadores, informamos a Anatel que não temos mais interesse em dar sequência no hobby. Então, a gente tacitamente está informando a Anatel que não tem mais essa vontade, né, de continuar sendo radioamador, tá bom? Então, lembrando, quem renuncia? O próprio radioamador, ok? Só nós que podemos renunciar. Tá? A anulação já é diferente. Tá? A anulação pode acontecer, por exemplo, através de uma medida judicial. Você é denunciado no Ministério Público, né? Já aconteceu isso, né? Já teve casos de radioamadores serem denunciados no Ministério Público. Está no fórum. E o que acontece? Né? Tem uma denúncia contra um radioamador. Essa denúncia segue para uma vara criminal. Né? É formado um processo judicial, ok? Criminal, tá bom? E esse processo deságua, por exemplo, na culpa, né, do radioamador que provocou algum problema, alguma interferência muito grave ou continua dando interferência em algum sistema público ou de telefonia celular, né, e vê uma denúncia, ao invés de ir para a Anatel, vai para o Ministério Público. Então, toda vez que você tem um processo judicial envolvendo aí problemas relacionados aos radioamadores ou a um determinado radioamador, né, você tira, né, da competência da Anatel a fiscalização e atuação, ou autuação, melhor dizendo, e a autuação por parte da Anatel, né, isso se transfere, né, para um outro órgão público. Então, o Ministério Público é um desses órgãos que pode encabeçar a abertura de um processo crime, ok? Todo esse processo é feito formalmente, né? Tem um processo judicial, tem um número de processo, tem uma vara, tem um juiz responsável. Esse processo tem toda uma formação, né, através de uma denúncia, né, feita lá no fórum Ministério Público, tá bom? Quem recebe isso? O promotor. O promotor de justiça recebe essa denúncia, né, transcreve ali, manda para o juiz pede, por exemplo, investigação, né, manda isso aí para uma delegacia. Os cuidados lá do delegado titular, ele vai proceder à investigação. Tá? Depois volta lá para o fórum. Então, todo esse processo, né, corre sem que a Anatel tenha conhecimento. Até esse momento, né, tudo isso rola somente no fórum, ok? E digamos, né, que por algum motivo o juiz, depois dessa investigação da polícia, né, entenda que o radioamador tenha sido culpado dessa interferência e anuncia, né, ele determina, através de uma sentença, que esse radioamador é culpado. Consequentemente, pede que informe a Anatel para dar baixa, tá bom? Essa documentação do radioamador, e já manda uma cópia dessa sentença para a Anatel. A Anatel recebe isso, não discute, não vai
ver se está certo ou se está errado. Por quê, né? Porque uma ordem judicial tem que ser cumprida, ok? Então, nesse exemplo, né, o que acontece? A licença do radioamador simplesmente anulada de pronto, ok? A Anatel não discute, não pergunta, não chama o radioamador, né? Não quer nem saber o porquê, né? A sentença já fala, né? Determina que anule-se, né? Que debaixa, que extingua, né? Essa licença desse radioamador, porque ele fez isso, 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 né? A pena dele foi uma multa, mas a anulação do seu indicativo, da sua licença, do seu COER. Então, a partir do momento, né, que o judiciário determina que a Anatel debaixa, é uma anulação aí, é totalmente anulada essa condição de radioamador perante a Anatel, né, sem, né, a participação da Anatel. Essa determinação veio de uma decisão judicial, por exemplo, tá bom? Ou pode acontecer o contrário, né? Você não ter essa anulação, né, porque o radioamador lá no judiciário foi inocentado, não teve nenhuma culpa no cartório. Só que aí não acontece a anulação. Nesse exemplo que eu dei, a anulação pode ser dessa forma, né? Vem de fora para dentro da Anatel. E a única possibilidade é uma ação judicial. Uma sentença foi proferida ali por um juiz, e esse juiz tem competência, e a Anatel acata, né? Essa determinação judicial, não tem como falar não. Ou a Anatel acata ou a Anatel acata, né? Não discute a decisão do juiz, ok? Então, essas são 5 formas de dar termo final à licença ao radioamadorismo. Então, a gente lendo mais uma vez, entende aí o alcance desse artigo 20. Aqui é uma linha e meia, né, desse artigo, mas tem, né, alguns detalhes importantes aí. Agora, você lendo, você entende, olha lá, a extinção. Né, extinção do nosso radioamadorismo, da nossa licença, da permissão. Agora, lendo na íntegra, a gente entende todo esse conceito. A autorização do serviço de radioamador não terá sua vigência sujeita a termo final, ou seja, pode ser radioamador a vida inteira, porém, né, tem esses casos que vai ter o termo final, ok? Extinguindo-se somente por 2 pontos, cassação, a gente já viu como que é, caducidade, também já vimos, decaimento, também, a renúncia, só pode partir do próprio radioamador, ou anulação, né, anulado, né, por vários motivos, pode ser até esse exemplo da sentença, né, uma determinação judicial, tá bom? Então, hoje a gente fica aqui nesse artigo 20, nesse item extinção, ok? Quem for estudar aí mais tarde, boa sorte. E o artigo está aí definido. Artigo 20, ok? Agora são 6h23. Quem perdeu a sequência de aulas, que é o curso de CW, o curso Comandante de Rodadas e o curso de Legislação à tarde, segunda edição, Repeteco, ok? Então, 17 horas em diante, via radiofrequência ou nosso canal na live lá no YouTube, ok? Ou, né, terceira opção, pega na playlist. Tranquilo? Tem cada playlist uma matéria diferente. Cada playlist é um curso diferente. Pega lá no nosso canal e qualquer dúvida, entre na rodada e tira a dúvida com a gente. Ok? E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. One part of the antenna, how it will affect the other, which it should or shouldn't. And you can get an idea of what the changes made instead of having, see, this is what I'm saying. Something like the VNA, you can't get this because every time you go to one of these different bands, you got to recalibrate. That's a pain in the butt, it really is. So even like an MFJ would be a single band only. So having the ability to do 5, let's say you built a, for KL78RF. Hartsville Hardware Store here. They carry both brands. Japan, Mexico, Zanzibar.
Welcome to SDR School Part 3. We'll be discussing SDR software, comparing some features, and try to put it all together. Software defines our radios. I guess that's why we call them software-defined radios. Pretty much all the hardware we've been talking about so far serves only one purpose: to run the software and the firmware. That's the software that's more or less permanently installed inside. Many features of different SDR software are similar. You can pretty much count on a nice spectrum waterfall and variable width filter. I thought I would focus on things I thought were a little unique. If you don't agree with me, at least I got you thinking. All the radios have a means to interconnect with so-called digital programs, PSK31, SSTV, FT8, and more. They can do it without extra boxes like Signal Link too. All can be remotely controlled, some more easily than others. I will, however, not be talking about specifics relating to interfacing or remote control. Each of my 6 radios has its own software provided by the manufacturer, and Windows is pretty much the standard platform. The RSP1A comes with SDR Uno. The Calibre Nano and Sun SDR2 QRP come with Expert SDR2, a version of which is used by all Expert Electronics radios. That software is also available in Linux and Mac versions, a plus for those with an aversion to Windows. The Hermes board normally uses Open HPSDR-MRX. It's a modification of the original open source Power SDR used by the pre-6000 series radios from Flex Radio. And it can display 2 spectrum waterfalls up to 384 kilohertz. In fact, that software, as well as the Hermes board, is open source, meaning that source code and full technical information is available. There are some alternative software options as well, such as Thetis being developed as an upgrade. All ELAD radios use their own software, SW2, which can support up to a 6 megahertz spectrum and up to 8 receivers, displayed in a wide variety of spectra. The Flex 6000 series uses Flex's own Smart SDR proprietary Windows software with at least 2 receivers and 2 spectra depending on the model. In early 2019, Flex announced Multi-Flex, allowing 2 remote locations to operate a single radio simultaneously. That creates some interesting possibilities. There's other software for a Mac or iPad. The Maestro may be used in lieu of a computer, or the Flex 6400M and 6600M can be used standalone. Flex Radio touts that their direct sampling radios do all the DSP in the radio, with the computer providing only control. Ed, K8MEJ, allowed me to remotely connect to his Flex 6400. I found the Smart SDR software to be intuitive, and I quickly felt at home. Hardly realized Ed's station was 100 miles away. The ICOM 7300 and 7610 don't even need a computer. They have knobs and a display, and the 7610 can now also run with the popular free HDSDR software, a big plus in my view. The ICOM R8600 receiver samples at 122.88 megahertz and surprisingly can also be used with the HDSDR software. On the other hand, the ELAD FDM Duo can stand alone or use ELAD's SW2 or HDSDR or even an Android tablet via a Bluetooth link. And let's not forget the firmware used by the FPGAs and microprocessors that are inside the radio. The ELAD FDM Duo has firmware for each of its 3 microprocessors and the FPGA and USB. Various radios have different processes for upgrading firmware, some easier than others.
I saw a button in the Expert SDR2 software labeled Firmware Upgrade. The instructions say only to press the button, so I pressed the button. A progress bar appeared and in a few seconds notified me that the firmware had been upgraded. Pretty painless. I'll point out some highlights, but you'll need more than that to fully utilize the software. Do a search for an SDR you might be considering, and you can find a lot. Much SDR software can run without a radio and even play back IQ spectrum files, where an entire spectrum has been recorded, and you can tune to any frequency within that spectrum. You can get pretty familiar with a radio's software even before you buy it. On my QRZ page at qrz.com, you'll find my favorite SDR links, my videos on the ELAD FDM Duo, and much more. SDR software makes click tuning and drag tuning using the Spectrum Waterfall the easiest tuning method ever. The mouse wheel, or possibly a real tuning knob, can then be used for fine tuning. A wide range of tuning steps is available. Typically can hover over a digit in the frequency readout to change that digit with the mouse wheel, making coarse tuning or fine tuning available immediately. Type in a frequency. There are band buttons and memories. You can get an SDR that has knobs and buttons, or you can add them. Simultaneously receiving multiple frequencies is pretty standard for SDRs. I'd like to talk about a number of features that are available only on some radios. You can decide how important any particular feature might be to you. None of the radios I have, nor any I've heard about, have everything. So just paying big bucks won't get you the whole works. These days, you don't even have to pay big bucks for top-notch performance, all courtesy of the SDR. First feature I'll discuss is not a single feature at all, but my overall impression. When I first started using OpenHP SDR MRX with my Hermes board, I didn't have many thoughts regarding the user interface. It was pretty much like my first encounter with Power SDR on my Flex 3000. And that seemed pretty easy and intuitive. The day-to-day usage seemed easy enough to master, but there were many options buried in the menus that I had never seen before. It would take time to master the intricacies of the myriad of menus. Of course, the radio worked fine. It would just be a while before I would learn how to make it better. That's true of any SDR, and probably true for any fairly recent transceiver. They're all pretty complex these days. The OpenHP SDR software and the Hermes board seemed natural and intuitive to me from the beginning. When I added the ELAD FDM Duo, the transition seemed pretty easy. Having the knobs and buttons available on the radio was a nice addition to the SW2 software. Being able to use the radio standalone is good for portable use, or if your computer crashes in the middle of a QSO. Nah, that would never happen. When the radio is being used standalone, it tunes only one frequency, as any basic radio, but the SW2 software adds 8 receivers and much more. Agora são 6 horas, 35 minutos, e a gente fala da nossa campanha de doação de sangue e da campanha do agasalho, ok? Estamos ainda com noites bem frias, e o dia inteiro aí também frio e garoa, enfim. Então, quem puder colaborar, pegando aí um agasalho, uma coberta, dando uma lavada e doando num dos pontos que você conhece aí, farmácias, supermercados, repartições públicas, ok? Ou algumas entidades que recolhem também e passam isso adiante, né, distribuindo para as pessoas carentes, tá bom? Então, quem puder, colabore. Campanha do agasalho. Todo ano a gente lembra aí os amigos de fazer a sua parte e colaborar, ok? Também temos a campanha de doação de sangue.
né, esse ano todo aí, ressaltando ali o problema do nosso amigo Fernando, né, com o Murilinho internado, ok? Durante a rodada eu sempre chamava atenção para quem pudesse ajudar, doar sangue, né, para o Murilinho, passava lá os locais, enfim. Então, esse ano todo a gente teve uma atenção maior para o filho do Fernando, né, o Murilinho, que estava internado, estava na UTI e precisava realmente de doadores de sangue. Né? Eu encabecei a, a chamada aí para os amigos, indo lá doar sangue. Né? Por quê? Né? Porque tem que dar o exemplo. Né? Não adianta eu pedir para os amigos, olha, né, colabora, vai doar sangue, vai, né, doar um agasalho se eu não participo. Né? Então, eu fui doar sangue logo no início. Depois de 4 meses eu fui novamente, ok? Então, fiz 2 doações aí para o Murilinho, mas ele já está fora do hospital, está fora de perigo, né, voltando a uma vida normal. Tem muita gente precisando desse sangue, então a gente hoje não pede mais para o Murilinho, mas, né, para pessoas que estão hospitalizadas numa UTI e que vão precisar desse sangue aí com certeza, ok? Então 2 campanhas aí bem importantes e que é o mínimo que a gente pode fazer para ajudar um semelhante, ok? Quem puder, colabore. E vamos em frente. Só dando um retorno aí para o Clóvis, né, eu sempre dou exemplo ao Clóvis, quando surge na rodada esses extremismos, ok? Que o radioamadorismo é por conta de cada um, né? Não adianta eu falar, o radioamadorismo é só que 2 metros, a banda, né, de VHF, que é o melhor de todas. Não, não é isso, né? Tem um monte de bandas, tem um monte de formas de comunicação, de modos de operações, né? Uma infinidade de possibilidades. Então, não dá, né, para você ser extremista e falar que a melhor parte é essa daqui, ó, o filé mignon, né, que os 2 metros. Não é, né? Tem um monte de amigos radioamadores no mundo inteiro, né, que vão falar que o filé mignon está lá no HF, né? E mais especificamente ali nos 20 metros. Né? Outros vão falar, não, que o melhor é satélite. Não, melhor é reflexão lunar. Então, não adianta, tipo da discussão que não chega a lugar nenhum, né, Clóvis? Então, o melhor caminho, cada um faz o que gosta, né? Quem curte rodada, fica em rodada. Quem curte HF, vai para HF. Né? Isso é democracia no radioamadorismo, né? Cada um faz o que quer e todo mundo se respeita, né, Clóvis? Isso é o melhor, né? Bom, deixa espaço aí para os amigos. Ó o Wagner chegando aí. Ô, Wagner, bom dia, grande abraço. Tudo em paz, tranquilo? Então, boa sexta-feira pro amigo. 13 graus lá fora, hein? Se prepara que o friozinho, a garoa estão de lascar hoje, hein? Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. Since I already knew the ELAD shortcuts, I duplicated them in the expert software. At first, I was not much of a fan of keyboard shortcuts, but once I became accustomed to using them, I found them to be very helpful. When using the Expert SDR2 software with the Sun SDR2 QRP, you can have 2 receivers in each of the 2 spectrum displays for a total of 4 receivers. You can open yet another spectrum waterfall, which covers the complete 60 megahertz Nyquist zone you are using. You can click tune anywhere in this 60 megahertz span for instant tuning, anywhere. Each of these spectra can be zoomed over a wide range, maintaining good resolution. You can separate RX2 from the main window, creating another window. You have the same options with the 60 megahertz spectrum waterfall, as well as a variety of other special purpose windows like memories, a receive mixer, an equalizer for each receiver, and even a large easy-to-read S-meter. Transmit audio has very complete processing along with graphs to show what you're doing. This can be used for the 2 mic inputs on the radio as well as the computer mic. And it all can be stored as a profile, making it easy to receive a variety of settings. A single button press initiates audio recording of the tuned frequency, while another button records the complete spectrum.
However, the spectrum can only be played in another application, used only for spectrum playback. This process could use a little more polish. The ELAD SW2 wins my vote for the best spectrum record playback. Be aware that some software doesn't even support spectrum recording. The ability to display data about stations extracted from various databases or files can be handy, but not all SDR software can do it. Typically, you'll see data from CW Skimmer, DX clusters, an EIBI database of shortwave broadcast stations around the world, or maybe from your own memory files. Here we see the ELAD SW2 display of a memory I created to mark the edge of a CW band. Information about shortwave broadcast stations all over the world is available in the EIBI database. Here, that data is overlaid on a spectrum in ELAD's SW2 software. The Expert SDR2 software can display all this various data as dots at the top of the spectrum display, but the information only appears when the mouse hovers over the dot. Flex Radio has recently added a similar feature to their Smart SDR software. OpenHP SDR and the Apache Labs radios offer a few features found nowhere else. Pure signal is a technique that reduces transmit distortion to almost nothing. To do this, it monitors your final amplifier output, even a separate power amplifier, and constantly compares the output to the low-level transmit signal created in the radio. Any difference is recognized as distortion. That's stuff that creates splatter. It then pre-distorts the signal it creates in the opposite direction, canceling amplifier distortion, creating the cleanest distortion-free signal ever. Here you can see a very strong and clean signal from WA8KHP using pure signal. See the straight lines of the signal all the way down to the band noise. Compare that to most signals. Another clever feature unique to OpenHP SDR is a technique called minimum phase. It's a substitute for the traditional linear phase process used to create digital filters. That traditional process can create very sharp, steep-sided filters. Unfortunately, there is a compromise between the sharp filters and the delay caused by the process used to create them. Want sharp filters, you'll have to accept longer delay or latency. Flex Radio's Smart SDR allows you to adjust filter sharpness and hence delay. W8NX measured a delay range of 50 to 160 milliseconds on his Flex 6500. Minimum phase completely negates that dilemma. You can now have your cake and eat it too. Low latency and sharp filters are now possible. There's a link to NR0V's presentation on this technique on my QRZ page. As today's Apache Labs have two hardware receivers, diversity reception is possible. As I mentioned briefly in part 2, OpenHP SDR takes full advantage of this and allows you to control the relative phase and amplitude of signals from two antennas to steer directivity. You can thus peak signals or null noise. While other radios have dual receivers, I've not seen these important adjustments. Agora, 6 horas, 45 minutos. E a gente lembra os amigos dos eventos agora no domingo, hein? Tá chegando, né? Amanhã é sábado e o domingo na sequência, né? Então, o que teremos de bom? Qual o cardápio? Bom, o cardápio é o seguinte: ponto de encontro de radioamadores, Guarulhos. Lembrando o seguinte, ó, todos os eventos, todos, ok? Sem exceção, são para todos os amigos. Tá? Não tem o clube do Bolinha, né, que são só para radioamadores, nada disso. Então, todos esses eventos que eu passo, corujas, PX, futuros radioamadores, ok? Todos os radioamadores, enfim, são para todos comparecerem, tá bom? Até quando tem encontros em restaurantes também, né? Porque normalmente encontros em restaurantes, churrascarias, cada um paga o seu, né? Então,
Você paga o rodízio uma água ou, né, você paga o seu rodízio, uma água, uma sobremesa, uma outra bebida que você tome, né, enfim, tá bom? Então não tenha medo, tá? Todo e qualquer evento do radioamadorismo, você pode comparecer tranquilamente. Não tem nenhum impedimento. Bom, voltando a falar dos encontros, Guarulhos, teremos agora, próximo domingo, das 9 às 13 horas. Anota o endereço. Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Repetindo, Guarulhos, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro, ok? Vamos ter mais alguns eventos, eu passo já já para os amigos, tá bom? Passando em doses homeopáticas, ok? 6 horas 46 minutos. Oportunidade com um bom dia. Find some gain and configuration adjustments for that radio. If I were using different hardware, different controls would appear. HDSDR has two frequency readouts, one for the LO or local oscillator, which is always the center of the complete spectrum, although it might not look that way as you may be zoomed into only a portion. The tuned frequency can be anywhere in the spectrum. Remember the direct conversion technique I talked about in part 1? That's the local oscillator we're talking about, even though it may be simply math in direct sampling receivers. Generic software like HDSDR and most proprietary software uses the I and Q created by the radio. This I and Q interface has become somewhat of an unofficial standard as it is used by many SDRs. HDSDR provides controls to compensate for the lack of precision in I and Q that were created as less than perfect analog signals. This allows for small corrections in amplitude and phase to be made in I and Q, thus improving the rejection of unwanted signals in the opposite sideband. You know, that wide imaginary sideband I discussed in part 1? These corrections are not needed for direct sampling radios as they are created with precision and long-term stability. ELAD states that rejection of that unwanted digital image is over 100 dB. This is not even possible without direct sampling. In addition to the RF spectrum waterfall, there's an audio spectrum waterfall. Manual notch filters can easily be placed there, and these manual notch filters are much easier to use than most. Not all software even has manual notch filters. While automatic notch filters are also available, the manual ones just work better. HDSDR can tune only one frequency. I installed another generic program, SDR Console, to work with the SDR Play RSP1A. It's pretty full-featured and offers multiple receivers within a single spectrum. SDR Console offers a unique option to use the highly parallel processing in NVIDIA graphics cards to do some of the DSP processing. Surprisingly, SDR Console does not require an EXTIO file, as does HDSDR. While offering some nice features, SDR Console takes some effort to master, and I didn't spend a lot of time with it. Although, all things considered, SDR Console is turning out to be my first choice for use with the RSP1A. The RSP1A covers VHF and UHF, which are not fully supported in any of my other radios, at least not without adding some filters or maybe a preamp. If VHF and UHF are important to you, this receiver is ready to go. The RSP1A performs remarkably well for a $100 non-direct sampling receiver. I want to emphasize, though, it is not in the same league as direct sampling radios. As you've probably figured out by now, I'm a big fan of direct sampling SDRs. So I'd like to point out some differences between the RSP1A and my direct samplers.
While discussing HDSDR, I pointed out a window opened by the EXTIO button, containing a number of controls specific to the RSP1A. It's complicated. Compare that to the HDSDR EXTIO window for the ELAD S1. You can enable the 20 dB attenuator and enable the 30 megahertz low-pass anti-aliasing filter. There's a separate section to activate some controls on the external I/O connector, which we're not using. That's it. Look at the SDR Play EXTIO window. There is a gain setting for the LNA. You can enable filters to reject broadcast bands and set parameters for the IF amplifier. There are settings for the A to D converter and an output gain control. When these controls are properly set, the RSP1A works surprisingly well. Otherwise, you're likely to get distortion or worse from overloading, or at the other extreme, have low sensitivity. Direct sampling makes all this so much simpler in the S1. If you have an RSP1A, learn to use these controls. You'll be rewarded. These controls must also be set when using SDR Uno or SDR console software, although they look a little different. So how do you know when you've set things properly? If you look at the spectrum created in most SDR software, you'll notice most of the time when you adjust an attenuator or a preamp, nothing seems to happen, making proper adjustment even tougher. That's because the spectrum display and the S-meter readings are corrected to compensate for any preamp or attenuator changes. This allows the spectrum and S-meter to remain calibrated, even when the attenuators or preamps are changed. If gains are set too high, you might get distortion or maybe complete breakup if you overload the A to D. That's easy to recognize. It's big time. Yeah, and it's not the whole thing isn't like that, but there's places where, the topic is in there and it's like almost a quarter of an inch. But how do you know if you have too much attenuation and you're losing sensitivity? Here's a simple test. Disconnect the antenna, or maybe switch to a dummy load. If the noise floor and the S-meter drop, then you have adequate gain. That means atmospheric noise is the limiting factor, and that any more gain will only increase that noise along with wanted signals, while reducing available headroom for strong signals. Let's look at the effect a strong signal has on a nearby weak signal. Here is where direct sampling shines. No front-end filter can help with a signal that's just a few kilohertz away, so the front end must simply accommodate it. I'm not talking about gross overloading, such as might happen on field day, but just 40 or 50 dB over S9 signals that crop up once in a while. I wish you and your family the very best at the holiday coming up. A happy Easter to you. I think I may make people a call to see if I hear anything coming out of The direct samplers all worked without a glitch. The RSP1A took some tweaking to keep it from badly overloading, and I still couldn't keep a strong signal from somewhat affecting the received signal. Hello, CQDX, Italy, United, Juliet, Mike, Zulu. Dynamic range is one of the reasons I prefer my direct sampling radios. With my very first SDR, a Flex 3000, I came to appreciate a new control that Flex called AGC threshold, or automatic gain control threshold. Its operation is similar to the familiar RF gain control it replaced. I've observed some confusion about its adjustment, so I'd like to talk about it a bit. In one forum discussion, someone asked where to set it. It's like asking where to set the frequency dial. AGC threshold is not a set and forget control. Unlike many RF gain controls, it does not reduce overall sensitivity. In the ICOM 7300 and 7610, the RF gain appears to be an analog control before the A to D converter. By reducing the signal before it even gets digitized, sensitivity and thus signal to noise suffer. You even see the spectrum display change.
All my SDRs have an AGC threshold control, although some software only labels it as RF. AGC threshold does exactly what it says. It adjusts the threshold where the AGC kicks in. AGC threshold sets a signal strength below which the gain will not be increased by the AGC. Thus, noise will not be excessively amplified, bringing up noise during quiet periods. OpenHP SDR MRX, as used with the Apache Labs radios, has a really nice graphic to aid in the adjustment of AGC threshold. This horizontal line shows the level below which the gain will not be increased. We can move the line itself or adjust the slider. If we set it near the peak of a signal we wish to hear, noise will not rise to fill the void during pauses. However, if a really strong signal appears, the AGC will kick in to keep it from blasting us. Kilo Alpha, Kilo Juliet for Oscar Alpha Papa Stroke Mobile. Glad to hear you again. This time number 118. Roger, Roger. Copy 118. Mike Delta, please copy number 068. Number 068 from Alpha Lima Lima, QSL. Is that 068? I like to adjust it so that I can hear some noise during pauses. That way I can hear a weak braking station. Then, if necessary, readjust the AGC threshold to hear that station. The biggest mistake is to bring up the volume to hear a weak station. A strong station will then knock you out of your chair. Leave the volume alone and readjust the AGC threshold for adequate volume for the weaker station. Learn to use it and you will love this control. The major downside of SDRs is latency or delay caused by all the processing and interfacing between the radio and the computer. Delay in superhet radios is insignificant and can be ignored. Those running SDRs using full break-in CW are bothered by delay the most. Thankfully, CW transmit delay has been reduced to an inconsequential 5 to 10 milliseconds. Agora são 6h57 e vamos lá para outra opção de encontro de radioamadores. Já falamos de Guarulhos, ok? No próximo domingo e agora Ermelindo, Matarazzo. Também teremos próximo domingo no Parque Municipal Ermelindo, Matarazzo. Rua Abel Tavares, 1542. Repetindo, Parque Municipal Ermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Como primo, quinto, quarto, segundo, ok? Então, já eu volto, passo mais uma opção para os amigos. Lembrando que à tarde, na segunda edição, 17 horas, teremos aí uma nova aula, ok? Hoje entrou a lição nova, tanto para a CW, como comandante de rodadas e legislação, ok? Então, aula 6 das 3 matérias. Quem for fazer à tarde aí com a gente, 17 horas em diante, a gente começa, ok? Via radiofrequência, via internet, na live, lá no YouTube ou na playlist. Você perdeu aí a primeira opção, perdeu a segunda edição, né? Vai na playlist e faz aula por lá, tá bom? Tem as 3 matérias, cada aula, cada curso, uma playlist e boa sorte. Outra coisa, qualquer opção fazendo com a gente via radiofrequência, via live aí na internet, qualquer lugar do planeta, ou na playlist, nas 3 opções, a qualquer momento na rodada você tira dúvidas com a gente, ok? Quem estiver perto aqui via radiofrequência e quem estiver longe aí no espaço do bate-papo, tá bom?
durante a live, entre lá com a sua dúvida e a gente esclarece, ok? E vamos em frente. 7 horas em ponto, oportunidade com um bom dia. CQ 710, this is Bulgaria, Lima Zulu 1 Whiskey Romeo. Hi and welcome back to another Tech Minds video. In this video, we're going to take an in-depth look at the third generation Q900, an all-mode, all-band transceiver. The Q900 has a built-in 4900 mAh rechargeable battery with 20 watts on HF and VHF and 10 watts on UHF. This radio is a smidge above a standard QRP radio. Now, being able to transmit between 160 meters right up to 70 centimeters in the handbands, the receive on the Q900 covers from 100 kilohertz all the way up to 2 gigahertz. And for those that are interested, yes, you can transmit and receive on the 11 meter 27 megahertz band on all modes. The Q900 will arrive in a nice little protective carry case, along with everything you need to get on the bands, bar your antenna. The microphone is a speaker mic with a 4-connection 3.5mm plug and a headphone socket at the bottom. A USB-C cable is also included, which can be used for connecting to your computer. Now, we'll talk about compatible software later in the video, but this cable will also charge the internal battery. A short DC cable is provided, and if running at home, you can use this on your shack power supply. The Q900 that I received has the GPS module installed, but please note that the GPS antenna is not included in the kit. You will need to purchase this separately. Luckily, they're relatively cheap if you don't already own one, and can be sourced locally from Amazon or eBay. Now, the Q900 itself is solidly built, with its full metal casing and brushed aluminium effect front panel. The Q900 can be controlled via the front-facing push buttons or via Bluetooth with a control app. The color screens shows a live waterfall and scope, so if you're using the front buttons for tuning, it's easy to move to an active frequency. This alleviates the common concern of not having an inbuilt rotatable VFO. In practice, it's extremely easy to use the buttons to change frequency, especially as the waterfall's 48 kHz bandwidth will provide the user information on local activity. On either side of the Q900, you'll also notice cooling fans. Now, these automatically turn on and off when a set temperature has been reached, helping to keep cool the internals of the radio. The rear panels host the main antenna connection, which is an SO239, along with a DC input, 2 USB sockets, audio out, and accessory port with a Morse key connection by its side. The LAN connection at this point in time is not currently used, but the 2 SMA connections are Antenna 2 and GPS. These SMA connections will only be available if you have the corresponding modules installed. The standard USB connection can be used for connecting items such as keyboards or inserting a memory stick for updating firmware. USB-C connection is used to connect to your computer for cat control and audio. Once plugged into your computer, a virtual serial port will appear alongside a sound card input and output for the Q900. This makes using digital modes extremely easy and with just one cable. The audio out from the USB sound card can be configured to either demodulated audio output or IQ. When using the IQ output, an SDR application can be used to show the waterfall on a computer running the supplied software. I'll also show you that later. Antenna 2 is used for when you have the optional DMR module installed. In this configuration, VHF and UHF comms share the main antenna connection for receive and Antenna 2 for transmit. Now, this is extremely useful for when working in split mode, as you'll be able to work multiple band satellites with just one radio operating on 2 different bands. Now, the GPS SMA connection is where the GPS antenna is connected. Remember, this is only provided if you have the GPS option installed. CQ 710 Lima Zulu 1 Whiskey
Romeo. Mexico 0, Delta, Quebec Whiskey. Again, your call. Yeah, Mexico 0, Delta, Quebec Whiskey. Mexico 0, Delta, Quebec Whiskey. Good afternoon, 5-7, over. Yeah, you're 5-7 also, 5-7, 5 and 8. Very good afternoon. The name here is Matt, Mike Alpha Tango, QSL. Thank you very much for the nice contact. 73, have a nice afternoon, bye. Thank you, bye-bye. CQ7. The audio output from the Q900 is nice and clear, with options to use external speakers, either from the rear AFO socket, the headphone socket on the front panel, or via the speaker mic connection. Now, as mentioned earlier, the Q900 supports Bluetooth, not only for cat control, but also two-way audio. The Q Radio BLE application for Android is a free download and can be used to control the Q900 fully from the application. The app uses BLE, so no messing around having to pair each device, but you still have to select it within the software by holding down the BLE button and then releasing. Now, this app features a VFO control, or at least an image of a VFO, that when turned either way, it will act like a VFO and change the radio's frequency. Other radio settings, such as modulation type, audio output, RFRX and TX settings, along with noise reduction controls, are easily accessible from the main page of the app. Well, some of the functions require just a simple tap, while others just require a long press to activate, just like on the radio. The Android screen shown here on the right is just a screen recording made on my 7-inch Lenovo tablet, which runs Android version 9. Now, this tablet is a couple of years old, and it was able to run the software with no issues. Just to point out, there are no Bluetooth settings needed on the radio itself. Bluetooth is always enabled, allowing you to connect freely to the radio when needed. Okay, yeah, well, you're coming through, it's a bit of a noisy band at the moment, I think. So, yeah, we are struggling a little bit here, but I thought I'd just come on the band and just see if I can take a few people up there and just make sure that all the systems are working as they should. So, I'm not quite sure they are yet, but obviously I'm getting out anyway, which is always a good sign. So, but thanks for calling back. Really appreciate it, Brian, and you have a good day over there. And we'll just work a couple more, and then we'll perhaps close the radio down and go and read the manual again. Hi. Mike 0 Delta Quebec Whiskey. Standing whiskey. Yeah, Mike 0 Delta Quebec Whiskey. Delta Quebec Whiskey, please, the prefix again. Yes, it's Mike 0 Delta Quebec Whiskey, QSL. QSL Mike 0 Delta Quebec Whiskey, 5 and 8. Yes, you're 5 and 8, 5 and 8, 73. 73, Oscar Quebec 100, Mike Bravo Sierra, QSL. As the Q900 also supports all mode on 2 meters, I decided to take a listen for some activity. Now, luck would be on my side as there was a 2 meter SSB contest on, so let's take a listen to a couple of QSOs. So, mate, no problem. Thanks very much for the call. Wish you all the best. Sticky contest, Mike 0 November. Mike 0 November, Golf 3, Charlie November, Oscar. Golf 3, Charlie November, Oscar. Thanks for the call. 5 and 8 with me at the moment. 045, 5 and 8, 45. Italy Oscar 91 Lima Tango. CQ contest. T3 Mexico, England, Holland. Golf at 3, Mike Echo Hotel. T3 MEH, CQ contest, over. Golf 4, Delta, Bravo, Lima, portable. Negative, Delta, Bravo, Lima, portable. Delta, Bordeaux, Lima, portable.
QSL, thank you. You are 59004, number 4 in Italy, Oscar 91, November, Papa. 91, November, Papa. Over. As mentioned earlier, the model of Q900 that I received contains the optional DMR module. This allows the user to receive and transmit using DMR. It is Moto Turbo compatible and can be used with hotspots or DMR repeaters. So here's what DMR sounds like when it's configured. Kelnet, this is KR0LEX in Wichita, Kansas. Good morning, Wichita, Kansas. KD0 USA, Palm Beach County, Florida. Doing? Actually, I was looking for Kelnet in Trinidad and Tobago, just for a quick QSO, and then I'll get back to you. Enjoy. Today at KD0 USA, 9 Yankee 4 Charlie Alpha Juliet. Go ahead. I believe Kansas is trying to get over you. I'll stand by. Using DMR is just as simple as selecting DMR from the mode selection and then heading into the menu and selecting DMR. Agora são 7h11 e vamos para mais um evento do radioamadorismo. Falamos de Guarulhos, falamos de Ermelino Matarazzo. Eu não falei do evento da semana passada, ok? Que foi em Capela do Alto, foi muito bom. Segundo o Figueiredo, foi o cabeça, né, de todos ali que arrumou, preparou, divulgou, enfim, né? O Figueiredo está sempre à frente dos eventos lá de Capela do Alto e promovendo ali com todo o empenho e capacidade que ele tem, ok? Então, segundo o Figueiredo, né, falou com a gente aí na segunda-feira, ok? Via rádio aqui com a rodada Alto-falante. Isso foi o maior sucesso. Muita gente aí do Brasil inteiro, né, pessoal aí de todo o estado de São Paulo, ok? Não só aqui, né, de São Paulo, capital, né, do interior, litoral, outros municípios, né, enfim. Muita gente. Né, e foram sorteados 3 brindes. Antena, rádio e mais um outro brinde que eu não lembro, ok? Mas foi bem bacana lá a brincadeira e o dia inteiro com gente ali comendo, se divertindo, ok? Levaram também as doações, que eram os alimentos não perecíveis, colaboraram com o churrasco, enfim. Segundo o Figueiredo, foi o maior sucesso, ok? E aguardando ele dar o ok pra gente dos vídeos. Né? Provavelmente vão pintar alguns vídeos e a gente mostra aqui na tela para os amigos. Tá bom? Bom, falando de encontro dos radioamadores, agora na próxima segunda-feira teremos Pacaembu, ok? Normalmente os encontros são aos domingos, mas esse não, esse é na segunda-feira, ok? Então, toda segunda-feira, às 19h30 em diante, ponto de encontro dos radioamadores no Pacaembu. Todo mundo conhece, né? Em frente ali o campo, né? Aquele baita estacionamento onde os radioamadores se encontram. E também lembrando para todos participarem, ok? Então, corujas, PX, simpatizantes aí do hobby, futuros radioamadores, né? Estão se preparando para ingresso, ok? Os radioamadores, enfim. Todo mundo convidado, tá bom? Então, toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante, no Pacaembu. Aquele baita estacionamento, cabe todo mundo e sobra, hein? Bom, vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Show Q is in this frequency. The Q900 has a NB and NR feature. The clip played there was with the noise reduction turned on. Now this is fully configurable through the menu, which allows the user to adjust the amount of noise reduction which is applied. In my opinion, it works quite well. One of the last things I'd like to show you is a free Android app called FT8CN. Now this app uses Bluetooth BLE between the radio and an Android device, supporting two-way audio and cat control. FT8CN is an FT8 application that lets you use the FT8 protocol from literally anywhere,
as long as obviously you're in range of the radio. Perfect for use at home or if you're out portable, so no need to carry large laptops around. And one of the things I like about the software is that the waterfall also shows the decoded message, so at a glance you can read all of the FTA activity on that band. With the Q900 hooked up to your computer via the USB cable, you can use digital applications like WSJTX. Such applications are fully supported with the inbuilt audio sound card and cat control. When it comes to configuring WSJTX for the Q900, you simply need to know the COM port. With the Q900 turned on and plugged into the computer, you can find the Q900 virtual COM port by checking device configuration. Within WSJTX settings, set the radio type to the Yaesu FT817, then set the COM port and then change the PTT to CAT. On the Audio tab, select the Q900 for input and output audio source. You should now be able to use all of your favorite digital modes using WSJTX and the Q900. Another free application specifically designed for the Q900 is CNSDR. This application runs on Windows and allows you to fully control the radio. What is also nice is a large spectrum scope with waterfall. You can completely control the radio from this application and listen via your computer speakers. Yeah, you've just gone into the new square. That's fine. November Yankee 9-7. November Yankee 9-7. You're 5 and 9-59, okay? And they were all fighting one another, like gang fights. And it happened in two places, apparently. One was up in Islington, and the other one was somewhere in East London. In 2016 was a farm area. So I had a lot of agriculture ground around my house, and no problem to install any kind of antenna. I would have liked to place and install, Chris. Back to you, Mike 0 Kilo India Bravo, India Kilo 4 Bravo Papa Victor. Another Android application called Star Tracker is also freely available. This application will automatically adjust radio frequency for Doppler effect when using satellites. Now, I'll make another video specifically for all the software packages at a later time, as this is quite in depth. Well, there we go, guys. That's an overview of the Q900 all-mode, all-band radio. I must say that I've been working closely with the supplier and the manufacturer of the Q900, and their support has been second to none. Any questions I've had while learning how to use this radio have been answered very quickly and very professionally. If you're interested in this particular radio, then I'll leave a link to it in the description below. As I said, their support has been second to none, so if you do want one of these radios, I'd recommend purchasing it from the link below. I'll also leave a link to the manufacturer's website so you can go and take a look at the well-written manual and watch out for further firmware updates. The project is very active and they're open to suggestions and feedback, so don't feel afraid to drop them a message with any questions or feature ideas. Until the next video, take care, stay safe, thanks for watching, and I'll see you. CQ17, this is Bulgaria, Lima Zulu 1 Whiskey Romeo. Hi and welcome back to another Tech Minds video. In this video, we're going to take an in-depth look at the third generation Q900, an all-mode, all-band transceiver. The Q900 has a built-in 4900 mAh rechargeable battery. With 20 watts on HF and VHF and 10 watts on UHF, this radio is a smidge above a standard QRP radio. By being able to transmit between 160 meters right up to 70 centimeters in the handbands, the receive on the Q900 covers from 100 kHz all the way up to 2 GHz. And for those that are interested, yes, you can transmit and receive on the 11 meter 27 MHz band on all modes. The Q900 will arrive in a nice little protective carry case, along with everything you need to get on the bands, bar your antenna. The microphone is a speaker mic with a 4-connection 3.5mm plug and a headphone socket at the bottom. A USB-C cable is also included, which can be used for connecting to your computer.
Now, we'll talk about compatible software later in the video, but this cable will also charge the internal battery. A short DC cable is provided, and if running at home, you can use this on your shack power supply. The Q900 that I received has the GPS module installed, but please note that the GPS antenna is not included in the kit. You will need to purchase this separately. Luckily, they're relatively cheap if you don't already own one, and can be sourced locally from Amazon or eBay. Now, the Q900 itself is solidly built, with its full metal casing and brushed aluminium effect front panel. The Q900 can be controlled via the front-facing push buttons or via Bluetooth with a control app. The color screens shows a live waterfall and scope, so if you're using the front buttons for tuning, it's easy to move to an active frequency. This alleviates the common concern of not having an inbuilt rotatable VFO. In practice, it's extremely easy to use the buttons to change frequency, especially as the waterfall's 48 kHz bandwidth will provide the user information on local activity. On either side of the Q900, you'll also notice cooling fans. Now, these automatically turn on and off when a set temperature has been reached, helping to keep cool the internals of the radio. The rear panels host the main antenna connection, which is an SO239, along with a DC input, 2 USB sockets, audio out, an accessory port with a Morse key connection by its side. The LAN connection at this point in time is not currently used, but the 2 SMA connections are Antenna 2 and GPS. These SMA connections will only be available if you have the corresponding modules installed. The standard USB connection can be used for connecting items such as keyboards or inserting a memory stick for updating firmware. USB-C connection is used to connect your computer for cat control and audio. Once plugged into your computer, a virtual serial port will appear alongside a sound card input and output for the Q900. This makes using digital modes extremely easy and with just one cable. The audio out from the USB sound card can be configured to either demodulated audio output or IQ. When using the IQ output, an SDR application can be used to show the waterfall on a computer running the supplied software. I'll also show you that later. Antenna 2 is used for when you have the optional DMR module installed. In this configuration, VHF and UHF comms share the main antenna connection for receive and Antenna 2 for transmit. Now, this is extremely useful for when working in split mode, as you'll be able to work multiple band satellites with just one radio operating on 2 different bands. Now, the GPS SMA connection is where the GPS antenna is connected. Remember, this is only provided if you have the GPS option installed. Mexico 0, Delta, Quebec Whiskey. Again, your call? Yeah, Mexico 0, Delta, Quebec Whiskey. Mexico 0, Delta, Quebec Whiskey. Good afternoon, 57, over. Yeah, you're 5-7 also, 5-7, 5 and 8. Very good afternoon. The name here is Matt, Mike Alpha Tango, QSL. Thank you very much for the nice contact. 73, have a nice afternoon, bye. Thank you, bye-bye. CQ7. The audio output from the Q900 is nice and clear, with options to use external speakers either from the rear AFO socket, the headphone socket on the front panel, or via the speaker mic connection. As mentioned earlier, the Q900 supports Bluetooth, not only for cat control but also two-way audio. The Q Radio BLE application for Android is a free download and can be used to control the Q900 fully from the application. The app uses BLE, so no messing around having to pair each device, but you still have to select it within the software by holding down the BLE button and then releasing. Now, this app features a VFO control, or at least an image of a VFO, that when turned either way, it will act like a VFO and change the radio's frequency. Other radio settings, such as modulation type, audio output, RFRX and TX settings, along with noise reduction controls, are easily accessible from the main page of the app. Well, some of the functions require just a simple tap, while others just require a long press to activate, just like on the radio.
The Android screen shown here on the right is just a screen recording made on my 7-inch Lenovo tablet, which runs Android version 9. Now, this tablet is a couple of years old, and it was able to run the software with no issues. Just to point out, there are no Bluetooth settings needed on the radio itself. Bluetooth is always enabled, allowing you to connect freely to the radio when needed. Okay, yeah, well, you're coming through, it's a bit of a noisy band at the moment, I think. So, yeah, we are struggling a little bit here, but I thought I'd just come on the band and just see if I can pick a few people up there and just make sure that all the systems are working as they should. So, I'm not quite sure they are yet, but obviously I'm getting out anyway, which is always a good sign. So, but thanks for calling back. Really appreciate it, Brian, and you have a good day over there. And we'll just work a couple more, and then we'll perhaps close the radio down and go and read the manual again. Hi. Mike 0 Delta Quebec Whiskey. Standing whiskey. Yeah, Mike 0 Delta Quebec Whiskey. Delta Quebec Whiskey, please, the prefix again. Yes, it's Mike 0 Delta Quebec Whiskey. QSL? QSL, Mike 0 Delta Quebec Whiskey, 5 and 8. Yes, you're 5 and 8, 5 and 8, 73. 73, Oscar Quebec 100, Mike Bravo Sierra, QSL. As the Q900 also supports all mode on 2 meters, I decided to take a listen for some activity. Now, luck would be on my side as there was a 2 meter SSB contest on. So let's take a listen to a couple of QSOs. Mate, no problem. Thanks very much for the call. Wish you all the best. Seeking contest, Mike 0 November. Mike 0 November, Golf 3 Charlie November Oscar. Golf 3 Charlie November Oscar. Thanks for the call. 5 and 8 with me at the moment. 045. 5 and 8, 45. Italy Oscar 91 Lima Tango. CQ contest. T3 Mexico, England, Holland. Golf at 3 Mike Echo Hotel. T3 MEH. CQ contest. Over. Yeah, Golf 4 Delta Bravo Lima portable. Negative, Delta Bravo Lima portable. Delta Bordeaux Lima portable. Hi, QSL, thank you. You are 59004, number 4, in Italy, Oscar 91, November, Papa. 91, November, Papa. Over. As mentioned earlier, the model of Q900 that I received contains the optional DMR module. This allows the user to receive and transmit using DMR. It is Moto Turbo compatible and can be used with hotspots or DMR repeaters. So here's what DMR sounds like when it's configured. Kelmet, this is KR0 LEX in Wichita, Kansas. Good morning, Wichita, Kansas. KD0 USA, Palm Beach County, Florida. Doing? Actually, I was looking for Kelmet in Trinidad and Tobago, just for a quick QSO, and then I'll get back to you. Enjoy. Today at KD0 USA, 9 Yankee 4 Charlie Alpha Juliet. Go ahead. I believe Kansas is trying to get over you. I'll stand by. Using DMR is just as simple as selecting DMR from the mode selection and then heading into the menu and selecting DMR. Now, within the DMR configuration page, you can change the call type between private or group, the slot number, the TX and RX color code, the call ID, which is the talk group in which you want to talk through, and then your own ID, which is your personal DMR ID that you normally use on your DMR radios to identify yourself. Other options in the menu are a call, which allows the user to set up 4 auto calls. Now this would be in CW. To enter text into the text box, you can either use the numeric keypad to the left or plug in a USB keyboard into the rear of the radio. Another option is DIR, which is used to show the information from the GPS and compass module. Now, this information would only be available if you have the GPS and compass modules installed.
You will also notice a heading dial which changes as you're moving. Another menu option is called QChat, which allows the user to type text messages and send them to other Q900 users. However, this requires the LoRa board to be fitted, and that's something that I did not have in this particular model. The music option lets you connect your mobile phone to the Q900 via Bluetooth, allowing your music library to be played through the Q900. Next is the VSWR menu item, and this is really useful. At a click of a button, you can scan the band and it will show you an accurate SWR plot. The Q900 does have an inbuilt tuner, so if the SWR is not as low as you would like, you can activate the internal ATU. Moving the marker across the band allows the user to find the lowest SWR on the current scan. The APRS option looks interesting, but I've been told by the supplier that this feature is only supported in China. Hopefully this will be opened up for use in other parts of the world soon via a firmware update. The Q900 also features a fully working FM broadcast receiver and is accessible via the radio button within the menu. The set option allows the user to tailor the Q900 how they want it to work. Adjusting screen backlights and key volumes is extremely easy, along with setting a maximum VSWR setting before the warning is issued. Configuring the Q900 to work through an FM repeater is quite easy, even through the front panel. Now, this feature would use the split function to display the received and transmitted frequency, using the VFO AB button to switch between the two for initial settings. Now, if you hold down the split button, you're presented with a small overlay, which you can then set the CTCSS tone for RX and TX if the repeater requires it. Excuse me, my English is not correct. Is for possible spotting me in this frequency, IW0HOQ is in this frequency. The Q900 has a NB and NR feature. The clip played there was with the noise reduction turned on. Now, this is fully configurable through the menu, which allows the user to adjust the amount of noise reduction which is applied. In my opinion, it works quite well. One of the last things I'd like to show you is a free Android app called FT8CN. Now, this app uses Bluetooth BLE between the radio and an Android device, supporting two-way audio and CAT control. FT8CN is an FT8 application that lets you use the FT8 protocol from literally anywhere, as long as obviously you're in range of the radio. Bom, 291, o pouso está autorizado, na pista 17 à direita, o vento agora 180 graus, 13 nós. Com 1291 no livre pouso, 17 direita. A3132, autorizada, destino 023, chance of taxi. .254 após passagem do tráfego na curva final, está autorizado a e manter na pista 17 à direita após.
Torre Congonhas, bom dia, tá 3627, estabilizado final na sede direita. 3627, ajuste 1023, informe pista molhada, aguarde estações. 023, tá 3627 aguardando. 1291 no solo 34, Libra na Índia, Graça na Lima, solo 219, bom dia. Índia Lima 219, bom dia. Espera, 275, 3148. Voo no 254, decolagem autorizada, vento 17012 nós. Pode decolagem, setor de controle 3469. Bruno autorizado até o final da Lima. Até o final da Lima, voo no 291. Três 3627, pouso autorizado, na pista no 7 da direita, vento 170 graus, 13 nós. Pouso autorizado, 3627. Voo no 291, prossiga Mike, retaguarda do Latam e vai manter a posição através da no meio. Voo no 291, segue na Mike, a retaguarda do Latam, mantém através da no meio. No 48 vai ceder passagem à companhia no através 07. De passagem de companhia através 07, tá? 3242. São Paulo, bom dia, Bravo Serra, Juliette, Mike, o Aron no 02, aborde estação, né? Juliette, Mike, acionista no táxi, ajuste no 023. Obrigado. Eita, Lima 219, tá 3627. Na entrada do 12, estamos prontos para o táxi. Autorizado, estacionamento, sem ser 2. Solo uma boa, tá 3627, livrou. Tá 3627, autorizado o táxi até cima da Lima. Autorizado até o final da Lima, 3627. Informa pista molhada, ponto autorizado na 107 da direita, com vento 170 graus, 13 nós. 023, autorizado pouso no 7 direita, ciente pista molhada, tá 3695. Agora deixa o ONU no... Afirma, seu. Pode interferir no 12. Voo no 291, prossiga Mike para o 1. Mike para o 1, gol no 291, bom dia. Tá 3627, Lima Mike 02. Lima Mike 02, tá 3627. O Juliette Echo, Mike na Guarulhos, tá?
Serra, ponte Carona 7 esquerda, torre no 27, pessoal no 5. Serra, 7 esquerda, 27, obrigado. São Paulo, bom dia, TAM 3107, LSU no 7 direita. Número 07, ajuste 023, aguarde. Guarda. 123, autorizado a aliar e manter pista no 7 à direita, TAM 3123, 3132. TAM 3615 no solo aos 40, livrando agora na Índia, ingresso na Lima 219. Índia Lima 219, TAM 3615. 3132, decolagem está autorizada na pista no 7 à direita, vento 180 graus, 12 nós. Porta decolagem, frequência de controle 34,9. São Paulo, bom dia. TAM 3096 para o pushback, acionamento posição 05. TAM 3096, autorizado, ajuste de atímetro 024, sem interferir na entrada do 07, chame pronto para o táxi. Baixo no 024, sem interferir na entrada do 07, vai informar para o táxi do TAM 3096. Para o táxi Gol no 202. Gol no 202, aguarde táxi. Aguarda, no 202. Asa 2606, autorizado, ajuste no 024, sem interferir na entrada do 18, chame pronto para o táxi. Gol no 202, após passagem da Airbus Latam via a sua direita, a autorizada, a retaguarda. Bom, estiver no 7 direita, via Mike, torre no 2715. Após o Latam direita, autorizado via Mike até o ponto de espera no 7 direita, quando lá monitora 12715, Gol 1202. 377, ajuste 023, informe pista molhada, aguarde funções. 23 molhada, aguardando, 377. TAM 3107 no solo aos 43, livra na Índia, ingresso na Lima, solo 219. Índia Lima 219, TAM 3107. São Paulo, bom dia, TAM 3107. 3107, autorizado até o final da Lima. Final da Lima. Agora 190 graus, 15 nós. Porta decolagem, chama controle, seção 134,9. Decolagem autorizado, 7 direita, 49 após, TAM 3148. A Juliette é com Mike, autorizado a alinhar e manter na pista no 7 da esquerda. Ali mantendo 7 esquerda, bom dia, Juliette é aqui.
3107, X-Ray, 18. Bem no 8, tá? 3107. Pouso autorizado, na pista do 7 à direita, vento agora 10 graus, 162 em nós. Livre pouso 17 à direita, com a 377. Torre São Paulo, Tango Bravo, passou 048, estabilizado. Romeu Tango Bravo Romeu, ajuste o 023, informa pista molhada, aguarde instruções. 1023, aguardando instruções para o NP Tango no teto esquerda, certo? Bravo. Bravo Romeu, some o pátio. Vai para voar 2. Então, 3096, mais, ponto de espera no 7 direita, torre 12705. Mais, ponto de espera no 7 direita, torre 127 no 53096. Que decolagem está autorizada na pista no 7 da esquerda, vento 185 alto no 62 em nós. Após decolagem, frequência 34,9, controle. 7 iniciando no down 7 esquerda, Juliette, Mike, após 349, obrigado, bom dia. Com 377, no solo aos 46, Libra na Índia, ingresso na Lima, chama o solo 219, bom dia. Aqui direito. Obrigado, bom dia, 377. Vou deixar a passagem da Taxi Lima livre? Afirma, tem sim. Asa 2606, Mike, ponto de espera no 7 direita, torre 127, decimal no 15. Ali mantém no 7 direito, 1202. Charlie Golf Golf. Solo. Tá. Bono 377, autorizado até o final da Lima. Alta Lima, 377. 3107, prossiga X-Ray 18. X-Ray 18. Bono 377, autorizado táxi X-Ray, Lima, X-Ray 23. Lima, Lima, X-Ray. Afirmo, senhor. Lima, X-Ray 23. Lima, X-Ray 23, obrigado. Charlie Golf Golf, aciona estilo pronto táxi, ajusta no 024. Chamar para o táxi no 024, obrigado. Congonhas, uma boa, é o Papa Romeu, Eco Mike X-Ray. E4, Mike X-Ray, ajuste o 023, informa pista molhada, confirma o pátio. No 023, vai para voar 2, né? Voar 2, ciente. Aguarde instruções. Aguardando, eu escuto o Eco Mike X-Ray. São Paulo, Gol 1426, para pushback acionar, posição no 0. Bono 426, autorizado ajuste no 024, estamos pronto para o táxi. Com ajuste no 024, livre pushback acionar, chama táxi Gol. 34,9. Teve decolagem no 7 direito após controle de São Paulo 1349, Gol 1202. Romeu Tango, Bravo Romeu, no solo aos 49, livre na Charlie, corrijo, livre na Quebec, ingresso na Sierra e chama 219. 219, obrigado. Tango
Bravo Romeo, Sierra, voar 2. Sierra, voar 2, será Romeo Eco, Mike X-Ray, pouso autorizado na pista da esquerda, vento 180 graus, 13 nós. No set esquerda autorizado, pouso Eco Mike X-Ray. TAN 3096, autorizado a alinhar e manter na pista no set da direita, TAN 3096. A linha aí mantém no set da direita, TAN 3096. Agora sim. TAN 3096, decolagem autorizada, vento 10 graus, 13 nós, após decolagem de frequência do controle 34,9. Autorizada a decolagem no set direito, controle 349 após TAN 3096. Papa Romeo Eco, Mike X-Ray, do solo aos 52, livre agora à esquerda, Quebec, ingresso na Serra, chama o solo 219. Esquerda, Quebec, 219, que é Mike X-Ray. Solo, muito bom dia, Papa Romeo, como é que está na Serra? Eco Mike X-Ray, Sierra, voar 2. Voar 2, na sua escuta, como é que está? Azul 2606, autorizado a alinhar e manter na pista no set direita. A linha mantém no set direita, Azul 2606, bom dia. Romeo Charlie X-Ray, Charlie Romeo Papá, informe o pátio, ajuste agora 1023. Na primeira, quero meu papá ajustado 023. Positivo, aguarde instruções, Charlie Romeo Papá. No 2606, decolagem autorizada, da pista no set da direita, vento agora 190 graus, 15 nós. Frequência do controle 129,05. Autorizado decolagem, controle 2905 Azul 2606, boa. Romeo Charlie, Romeo Papá, pouso está autorizado na pista no set da direita, vento 190 graus, 15 nós. Autorizado pouso no set direito, Charlie Romeo Papá. Papa, Charlie Gostou, pressionado na voar 2, bom, autorizado. Autorizado, via Serra, ponto de espera 1 no set, esquerda, torre no 27, decimal no 5.
anunciado, autorizado via Sierra, ponto espera na Oscar 2795. Sou de São Paulo, muito bom dia. O Gol 947 que já estabiliza em NS. É isso aí, na 7. Gol no 147. Bom dia, Justin 023, aguarde instruções. 023 aguardando instruções. Gol 947. Romeu Charlie, Romeu Papá, no solo ao 55. Livra na Delta, autorizado o cruzamento da auxiliar e chama 121 no decimal 9. Tower 4, Delta Papa Papa, Charles Go Slope, your holding shore, runway 17 left, and Oscar, ready for taxi. Go Slope. That's us, Charlie Go Slope, we are ready for departure, holding shore, runway 17. Perdão. Afirmo, Sierra até a primeira na escuta. Opa. O 947. Gol no 147, ajusta 23, pouso autorizado na pista no 7 da direita, vento 180 graus, 129. E pouso na 7 direita. Gol 947. Um 426, após passagem do tráfego na curta final, autorizado a linha e manter na pista no 7 da direita, gol 426. Após o tráfego na final, a linha mantém no 7 da direita, o Gol 1426, Torre São Paulo. Paulo São Paulo, Gol no 006, pushback estacionamento, posição 9. 006 autorizado, ajusta no 023, chama o táxi. Autorizado, repetir ataque, Gol no 006, graças. Gol 1947, solo 58, libera direito na Índia. Essa Lima chama Sol, um beijo no decimal 9. Índia, Lima 219, bom dia, Gol 1947. Solo São Paulo, Gol 947, livrou. Gol 147, autorizado até o final da Lima. No final da Lima. No 7 Romeu, controle a posse, número 34 decimal 9, Gol 1426. Papa Charlie Golf, go clear to line up and maintain 17 left. Clear to line up and wait for 17 left, Charlie Go. Gol 47. Gol 947, prossiga na Mike até através do 11. A Mike através do 11, Gol 947. Fiquem legal no 023, tem pouso autorizado no 7 Romeu.
Vento 170 graus, com 4 nós, cortege. Autorizado o pouso na 17, o Golfo Juliette Alfa com 1023. Terminando 7 direita, ILS. ILS da 17 da direita, o Golfo Juliette Alfa. About Charlie Golf, pictures take off 17 left, wind 170 degrees, 14 knots. São Paulo, departure frequency 124, decimal niner. Take off rolling 17 left, after departure with contact frequency 124, decimal niner, Charlie. Charlie Golf 134, decimal niner. 34, decimal niner, Charlie Golf. Alô, São Paulo, Bruno 006, pronto para o ataque. Bom 006, autorizado Mike, conquistar o site direita, Torre 2715, tem um bom voo. Autorizado ataque, minha Mike, 215 no 720, voo no 006, graças, um bom trabalho. O Gol 147, bom dia, vai aguardar o início por companhia à sua esquerda, após o mesmo autorizado ingressar no 10. Bom dia, o 147 aguardando companhia ingressa no lugar da ponte. Torre São Paulo, Gol no 301, estabilizado LS X-Ray, 17 direito. 301, CNH no 02 trem, livre pouso no 7 Romeu, vento 170 graus, com no 4 nós, informa pistão úmida. A gente pouso autorizado no 7 Romeu, Gol no 301. São Paulo, bom dia, Alta 3028, são 27 para puxa acionamento. 302, bom dia, 23 ajuste, puxa aciona, reporte como para ataque. Autorizado puxa acionamento, chamar para ataque, são 3028. Paulo, São Paulo, Gol 1594, puxa acionamento, posição 01. Gol 594, bom dia, 01, puxa aciona, que é legal no 023, reporte como para ataque. Puxa aciona, reporta para o táxi, 1023, 1594. Mike Lima Zulu, bom dia, qual parte do senhor? Líder aciona, que é legal no 023, reporte ponto para ataque.
Solo TAM 3908, posição 14, pushback, acionamento. 3908, bom dia, não no 4 funciona, 1023, reporte pronto para taxa. Autorizado, 1023, reporte ataque, tá 3908. Azul 431, bom dia, na 03 vai coordenar com o Gol da 01, que é legal no 023, reporte pronto para taxa. Coordenando o Gol na 01, autorizado pushback no 023, 431. Gol no 006, avisou com banho de água na curta. Afirmativo, senhor. Gol no 006. Está no 006, quente, após pouso banho de pouso na curta linha, mantém no 7 Romeo após o tráfego da companhia. Após o pouso da aeronave da companhia, a linha mantém na 7 direita, após Gol no 006. Invasão do Papa Ronald Charlie Alpha Oscar, reportagem. Charlie Alpha Oscar, report to Joy Lima. Report to Joy Lima, Charlie Alpha. Da direita, pista, Índia, Ingresso Lima, estimação 19. Direita, Índia Lima, Paulo 219, 130. São Paulo, Gol 301. Gol 301, bom dia, autorizado Mike 09. Mike 09, 301. São Paulo após 129, decimal 05, bom voo. Autorizado decolagem no 7 direita, após contorno 129, decimal 05. Graças, bom dia, senhor. Gol no 006. Solo São Paulo, TAM 3028, pronto táxi. TAM 3028, ciente, segue até o final da X-Ray, aguarde. Desculpa, confirme. Segue até o final da X-Ray, aguarde. Final da X-Ray, aguardo, TAM 3018. Para o táxi, TAM 3908. 3908, ciente, aguardando. Aguarda 3908. Autorizado por seguir via Mike, ponto espera no 7 direita, torre 2715, tem um bom voo. Prossegue após a X-Ray via Mike, 12715 no ponto de espera, bom trabalho, 3018. Charlie Apollo, clear, join Lima, report to the end of Lima. Gol no 006. Lima, report to the end of Lima. Azul 431 para taxa. 4131, autorizado Mike, ponto espera no 7 direita, torre 2715, bom voo. Autorizado via Mike, ponto espera 2715, Azul 431. TAM 3908, após a passagem do companhia, sua direita, autorizado para seguir via Mike, ponto espera no 7 direita, torre 2715, tem um bom voo. Após a companhia, prossegue Mike da 715, vou até 3908.
Outra 394. 3945, QNH no 024, tem pouso autorizado no 7 Romeu, o vento é no 7 com no 29, fala pista úmida. 2024, autorizado o pouso da 394. Decimal 15, good day. 1715. Para o táxi, o Gol 1594. 594, gente aguardando. Aguarda 1594. Do 4131, reporte visual com Airbus do Latam Nacional. Mensagem foi para o 4131? Afirma Azul 4131, reporte visual com Airbus do Latam Nacional. Afirmo visual Azul 4131. 4131 seguinte, após o pouso do Airbus Nacional, alinhe e mantenha no 7 Romeu após o pouso tráfego. Gente, após o Airbus Nacional, alinhe e mantenha sua direita, Azul 4131. Após o Lear à nossa direita, autorizado ingresso Mike, Torres 12715. Gol 1594.